É isso aí, está no ar o seu Link Podcast. É hora de bater papo de forma simples, de forma divertida, de forma leve, mas com assunto sério, a sua segurança, os seus direitos, de que maneira você se protege. Bate-papo com essa dupla incrível aqui, eles são meus amigos, Flávio e Luiz Augusto Durso, sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Zuca? Obrigado pelo convite, viu? Alegria estar aqui no Link Podcast. Muito bom. Zuca, só agradecer a oportunidade de estar aqui no Link Podcast, conversando com você e trazendo essas informações sobre a internet, né, e os cuidados. Como a gente precisa falar sobre isso? Eu conversei com eles no podcast deles a respeito disso. A gente falou sobre mídia, falou sobre diversas coisas, mas esse é um assunto muito importante para todos nós hoje, né? Porque todo mundo usa essa tal dessa internet, é o celular, é a sua segurança. A gente estava conversando nos bastidores agora com uma colega nossa aqui que teve o celular roubado em 2 minutos, eles já tinham quebrado a senha do e-mail dela. Eu falei, mas como é que pode um negócio desse? O fato é o seguinte, a gente cada vez mais tem que se proteger, porque é tão simples para eles, né, gente? Para o bandido é tudo tão simples. Se eles usassem essa criatividade para trabalhar, essa é uma beleza, né? O brasileiro é criativo e o estelionatário mais ainda, Zuca. E é interessante porque o mundo digital gera vulnerabilidades. Então a gente vive num cenário de IoT, né, Internet of Things, então tudo que é possível conectar na internet, coisas, né? Internet das coisas, e tudo que é possível a gente colocar no Wi-Fi e conectar, a gente está fazendo. Eu até conto nas palestras que eu comprei uma fita de LED, Zuca. E aí, o que, por exemplo, uma empresa que vende LED poderia saber há alguns anos? Por exemplo, a região que mais ali vendeu aquele produto e a faixa que as pessoas compram, etc. Só, hoje, essa fita de LED que eu comprei vem com uma plaquinha para você conectar no Wi-Fi e também... E acender, desligar com o celular, com a comando Alexa, de voz. Comando de voz, exato. Então essa empresa hoje que vende fita de LED, ela sabe, por exemplo, a cor que eu mais gosto, quanto tempo eu fico no meu quarto, porque se a fita de LED está acesa, presume que eu estou lá, a iluminação, a luminosidade preferida. Seus horários. Os meus horários. Então olha a quantidade de informação que uma empresa pode ter só de ter aquele seu produto conectado na internet. Imagina para criminosos. Então muda um cenário, não há dúvida. E por isso a gente precisa de mais segurança e precisa de legislação firme que nos proteja, tá certo? Sem dúvida. Como foi dito aqui pelo Luiz Augusto, a quantidade de informações que nós estamos fornecendo é muito maior do que fornecemos no passado. E o que é feito com essas informações? O que é feito com toda essa nossa rotina, com a nossa vida? Então isso é muito importante e a legislação serve exatamente para isso, para proteger cada um desse abuso que pode haver com o uso das nossas informações que a gente acaba cedendo, muitas vezes sem saber, de forma gratuita, geralmente. Hoje, quando a gente entra em tudo, tem essa nova lei aí de proteção de dados, essa história toda. Como é que funciona isso? Isso aí protege realmente a gente? Porque você sempre dá ok, né? O problema é esse, cara. Você sempre dá ok. Você vai entrar no site, você não vai dar ok? Vai. 97% dão ok sem ler, apontou uma pesquisa da Universidade de Stanford. Então, você percebe que é uma cultura mundial, né? Não é só o brasileiro que não gosta de ler termo de uso. O problema, Zuca, é que a lei LGPD não adianta estar em vigor se nada mudar. A Lei Geral de Proteção de Dados, é isso? Exato. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que entrou em vigor em setembro de 2020 no Brasil, e ela foi uma inspiração da lei europeia, que é muito rígida, a Lei de Dados Europeia, que é a GDPR. Agora, não adianta nada nós termos a lei se as pessoas de fato não mudarem a forma com que enxergam os próprios dados. Então, por exemplo, o indivíduo vai na farmácia, CPF, sempre essa pergunta existe. Eu odeio isso. E a razão? As pessoas pararam para pensar por quê? Por que tem que fornecer CPF para ganhar desconto? Por que o desconto é condicionado à entrega do CPF? Porque interessa fazer esse cadastro por CPF para acompanhar o que aquele indivíduo compra e saber o seu perfil de consumo. Então, a lei em si, ela vai trazer uma mudança cultural, as pessoas vão ter que, de alguma forma, começar a ler, no mínimo, a parte de privacidade do termo de uso, porque a lei obriga que venha em destaque, etc. Mas também criou, pelo menos, um cenário de controle, né? Nós temos um novo órgão, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, que fiscaliza, como se fosse o PROCON dos dados. Então, se hoje você realizou uma compra na internet, num site de vendas, e os dados vazaram, seus dados do cartão, seu endereço, que é ruim, né? Ninguém quer ter o seu endereço no Google. É risco, isso gera risco físico, de sequestro, roubo, etc. Então, você terá pelo menos uma fiscalização para que, se houver esses vazamentos, você teria uma punição a essa empresa e
A imprensa está cobrindo mais isso. Tá. Então, quando há notícias, você desgasta um pouco aquela empresa, que deve ser, de fato, desgastada, porque ela Claro. cuidou mal dos dados, Ah. ela foi negligente na atenção, e isso gera um resultado de abalo da sua credibilidade, do marketing, da imagem, e uma diminuição nas vendas. Então, naturalmente, a lei em si, a cobertura da imprensa, a própria pressão social vai mudar esse cenário dessas coletas absurdas, que são tanto pela empresa como pelos criminosos que podem invadir esses dispositivos, né? Então, Tem um problema cultural muito grande, né? O brasileiro tem essa questão cultural de não ler mesmo os termos de uso, e algumas ferramentas tentam até obrigar essa pessoa a ler. Então você tem que rodar até o final para poder ter acesso a toda aquela informação, mas mesmo assim... Em geral, as na pessoas... Apple é assim, né? Isso. Se você não fizer o movimento até o final, não vale. ele não tem o E aceite. aí você lá. conversa com as pessoas e fala, poxa, mas você sabe o que está fazendo? Fala, bom, tanto faz. O que eles vão fazer com isso? As pessoas muitas vezes não conseguem enxergar o alcance dos problemas que isso pode ter. Então, onde esses dados podem chegar, o que isso pode trazer de consequências, inclusive negativas a essa pessoa. Então, por isso que é importante a lei. Porque ela pode esclarecer e cuidar desses dados, mesmo que a pessoa não queira ou não se interesse por saber o que pode ser usado até contra ela. Então, Ainda falando sobre isso, já que a gente já sabe que é isso, quanto por cento que não lê? Que dá 97. 97% não lê. Será que não parece óbvio que está muito complicado? Será que não é melhor, não deveria ter uma mensagem um pouco mais clara? Será que a gente não poderia resumir isso de uma maneira debate. que fosse não simples para as pessoas? técnico, É mais isso. claro, mais simples e Uma mais... versão. isso. Uma versão que não te assustasse. Porque, sério, cara, você vai ler aquelas 37 páginas. Não vai. Não vai. Para você poder baixar um aplicativo, não vai. E se você não estiver satisfeito com uma cláusula, você não usa o aplicativo? Também é complicado. De repente você precisa daquele aplicativo. Tem essa questão também que não é simplesmente não ler ou ler e tem que concordar para usar. É que é um termo de adesão, contrato de adesão. Então, na verdade, isso é uma premissa importante. Se não chamasse termo de uso e sim contrato, eu tenho certeza que as pessoas já se preocupariam um pouco mais. Puxa, estou assinando um contrato virtualmente? Porque tem essa premissa de cuidado com o contrato, né? Lê direitinho antes de assinar qualquer contrato, porque pode ter cláusulas abusivas que violam o direito do consumidor ou do usuário. Mas já tem um nome melhor, que é termo de uso, as pessoas, ok, aceita. O problema, Zuca, é o alcance dessas cláusulas. Então, por exemplo, você pode ter cláusula que autorize a rede social a coletar alterações faciais. Então, a câmera de selfie pode parecer uma das maiores maravilhas dos tempos modernos, porque você não precisa virar mais a câmera para fazer uma foto. Mas já parou para pensar que a câmera de selfie não é só uma situação de facilitar a utilização do usuário, mas também a coleta de dados? Por quê? Porque é muito interessante para uma empresa ter 100% do tempo em que você utiliza o seu dispositivo, uma câmera apontada para o seu rosto, coletando as suas reações. Se você está sorrindo, se você está triste, se você está chorando. Mano. E a alteração da cor da pele. Então, há um algoritmo que calcula exatamente se houve uma alteração na sua cor da pele do rosto, e isso demonstra emoção. Vale dizer, eu estou olhando seu rosto e não consigo verificar se você está muito feliz ou mais ou menos feliz. Estou feliz que vocês estão aqui. Pô. Pela alteração da cor da sua pele, mas pelo que você fala, sim. Agora, o algoritmo conseguiria. Então, isso deve ser lido, seja pelo usuário, seja por um órgão fiscalizador, pelo menos para defender a coletividade, para explicar. Um post meu que viralizou nas redes sociais foi quando eu avisei sobre o Face App. Vamos lá, fala desse negócio. Isso é bom. É um app que aplica... Todo mundo baixou esse foi negócio. Foi febre. É. Não era uma empresa como Facebook, etc. Todo mundo russo? conhece. Ele foi de origem russa. É que agora ele já tem sede em outros países, até para poder disponibilizar, porque ele foi banido das plataformas de downloads. E aí ele era um app febre, russo, que não vinha de uma empresa já conhecida, e os termos eram absurdos. Tinha termo de coleta... cookies de navegação, histórico de navegação, geolocalização, usar a sua imagem. Imagina um aplicativo que aplica filtro em foto, o que ele tem que coletar? O mínimo necessário, né? Não tem que coletar as páginas que você navegou. Claro. Só que as pessoas não leram. Eu li, eu tive essa cautela. Sua localização? Exato. Para quê? Para quê? Para que um aplicativo que vai transformar você em idoso ou em mulher? Para você se ver como mulher, tem que saber onde você está. Não faz sentido. E não é, não por é uma exemplo, explicação lógica. Isso. E não é se você está no Brasil, é onde você está pelo seu GPS. Pontualmente, Sua rua. super, exato, Aqui. super... Estamos aqui, na Barra Funda. Exato, super específico. E aí eu avisei.
fiz um post falando que era absurdo esses termos de uso para as pessoas terem cautela com os aplicativos febre. E teve 72 mil compartilhamentos, teve 500 mil views. Meu Deus. No Instagram. Então, foi legal viralizar, porque deu um recado, pô, as pessoas estão preocupadas. Pelo menos as pessoas estão lendo. Eu apaguei assim que eu li o teu post. Então, e as pessoas... Na hora eu apaguei. Isso é legal, porque as pessoas estão lendo, estão cobrando, então pensa, poxa, será que custo-benefício? Vale a pena usar esse app por causa de uma porcaria de um filtro e ceder as minhas fotos? Tem isso também. Não é só essas informações, a própria imagem. A hora que você cede essa informação da sua imagem, hoje em dia com reconhecimento facial e toda essa tecnologia envolvida, você está também fornecendo essa informação para alguém, para uma empresa que vai ter um banco de dados e amanhã vai comercializar esse banco de dados. Então, é isso que nós falamos. O alcance é muito importante. Onde isso vai parar? Mas tem volta isso, gente? Eu não consigo ver. Eu não consigo ver, porque assim, cada vez mais é assim. A minha casa é toda conectada. Toda. Absolutamente conectada. E é isso que você falou. Qualquer luz que eu tenho lá, tá tudo conectado, cara. Tá tudo na internet. Eu apago daqui, eu acendo daqui. Precisa ter muita cautela essa... Por exemplo, eu tomei um cuidado de não colocar a câmera dentro de casa. Isso. Então isso eu não fiz. Câmeras IP são muito frágeis. Basta você fazer uma pesquisa na internet e você vai ver quantas imagens vazadas, inclusive de empresas e tal, porque a segurança é muito questionável. Então foi um cuidado que eu tive, entendeu? Então assim, quando instalamos a automação lá, eu falei, não, é só do lado de fora. Isso. Do lado de dentro eu não quero. Foi a primeira coisa, porque eles vêm vender isso, né? Não, porque é legal, olha, quando você pega o seu celular, pela câmera você acende a luz, você apaga a luz. Eu falei, mas tem que ter uma câmera na minha sala. Eu falei, não quero. E as assistentes pessoais também, né? Elas estão te ouvindo. O tempo inteiro. Será que essa informação está sendo armazenada? Aonde está sendo armazenada? Será que ela está sendo ouvida? Tem uma piada muito boa disso, né? Qual? Não é? Que o cara fala assim, como é que é? Eu tenho medo das minhas informações, porque sei lá se alguém está ouvindo, não sei o que lá, e aí fala, minha mulher riu, a Alexa riu, a Google... Mark Zuckerberg riu. Todo mundo riu, né? As próprias redes sociais, aquelas mensagens gravadas de áudio, depois foi verificado que algumas delas estavam sendo ouvidas por pessoas para tentar entender e ver. Poxa. Tem uma outra piada que o Mark Zuckerberg, quando ele abre vaga no Facebook, ele não pede para mandar currículo, porque ele já tem todos os seus dados. Ele já tem. Mas sobre sua pergunta, essa reflexão, eu vejo duas premissas básicas. Primeiro que o dado, ele é momentâneo, ele é temporário. Então, se o indivíduo, uma empresa ou criminoso coletou uma informação, daqui a um ano ela pode ser ultrapassada. Então, ele tem que ter manutenção da coleta para invadir a sua privacidade. Então, por exemplo, você muda de endereço, você muda de telefone, etc. Por isso que a gente tem que atualizar a senha sempre. Daqui a pouco a gente vai fazer um servição disso, tá? Mas eu tô querendo só a gente entender o cenário que a gente está vivendo hoje. E a outra premissa é, com o avanço dessa pressão e as leis de proteção de dados, os novos dispositivos serão mais seguros contra invasão e teremos menos coletas da própria empresa. Porque o problema da empresa coletar não é só ela te conhecer e vender, é ela ser invadida e ser vazada da empresa. Alguém roubar isso lá. Exato. Então, acho que essas premissas, e aí você já falou de cautelas que a gente vai falar ainda, mas não pôr a câmera em casa e etc., isso vai, com a cultura vai evoluindo, as pessoas vão partindo dessas premissas e tendo essas cautelas. Mas a lei é importante, as questões dessa pressão da imprensa social também. Agora, antes da gente falar sobre essa questão de você ter essa proteção dos dados que estão aqui, digitais e tal, a gente precisaria mudar alguns hábitos, como você falou, que são hábitos do brasileiro e das instituições brasileiras, né? Eu sou mais velho que vocês, então para tudo que você ia fazer era SIC RG comprovante de residência, agora é CPF RG comprovante de residência. Mas para tudo, para absolutamente tudo você tem que fornecer as suas informações. Cara, é óbvio que você está fornecendo algo que pode ser utilizado contra você para abrir uma conta. Hoje, você abre uma conta num banco digital simplesmente apontando o celular para cá, pô. Então, é a coisa mais fácil do mundo. Se a pessoa tem os seus dados, vira uma festa, né? Ou se ela acessou seu celular, por exemplo. Se ela conseguiu acessar seu celular e você tem ali uma imagem sua que você usou para abrir uma conta ou para provar em algum lugar que era você, simplesmente ele vai ter sua imagem com um documento que ele pode usar para qualquer coisa. Então, isso gera consequências infinitas. Nos aplicativos, inclusive de venda de produtos, você pode abrir contas nos próprios bancos e isso você consegue pulverizar isso e aplicar golpes em nome da pessoa que é vítima lá inicial, que perdeu o celular, que teve seu celular invadido, e outros golpes que não se sucedem, né? Então vamos fazer uma servição aqui. Vamos lá. Antes disso, me fala sobre a Lei Carolina Dickmann. É
é uma lei interessante, porque Vamos lá. ela marcou época. É uma lei de 202012, Tá. então ela já tem certo tempo, vai completar 10 anos em vigor. Tá. E ela foi a primeira lei no Brasil que incluiu no Código Penal um crime puramente digital, seria um novo crime cibernético. Por que chama Lei Carolina Dickmann? Se deu porque, primeiro, criminalizou a invasão de dispositivo informático. Invasão de celular, computador, servidor. Tá? Lá em 2012. Virou crime. Exato. Incluiu no artigo 154A esse crime. E por quê? Imagina que não era antes, tá? Não era... Exatamente. Bom, não é havia... interessante falar sobre isso. Até Absurdo. 2012, toda invasão de computador celular não havia uma criminalização específica. Imagina Perfeito. que absurdo. Em Cara. 2012. Vamos lá. E se a gente pensar em questão de tecnologia, a gente está falando de 30 anos do computador sendo bem popularizado para uso doméstico, e os smartphones, a partir de 2007, o lançamento do primeiro iPhone, demorou 4 anos aí para você ter uma reação de invasão. Mas já existia diversos, tá? E aí a Carolina Dickmann, ela tinha seu dispositivo, computador celular, e ela deu problema. Ela levou para consertar tudo, e o computador foi invadido, porque ela não concedeu a senha de um determinado dispositivo. Ele foi invadido, coletado fotos íntimas, tanto na assistência técnica, mas também por invasão. E aí isso viralizou. Puxa, invadiram a Carolina Dickmann e vazaram essas fotos O íntimas. famoso caiu na net. Caiu na net. Aí isso teve, de fato, uma repercussão. E é interessante, porque quando acontecem esses casos, é muito, muito interessante, né? A gente vê isso até hoje. Quando tem um caso que se torna muito popular, ele normalmente provoca uma alteração legislativa se não houver uma reação. Se não houver, por exemplo, uma lei. Isso aconteceu com a Carolina Dickmann, aconteceu com aquele indivíduo que ejaculou na menina na Avenida Paulista, que foi a inclusão da importunação sexual, que é super importante. E reiterou sua conduta. Esse foi... porque ele ejaculou na moça no ônibus na Paulista, ele foi preso em flagrante. Foi conduzido até o 78DP, só que a conduta dele poderia ser enquadrada ou no estupro, que dependeria de violência ou grave ameaça, ou numa contravenção penal de importunação, que era uma bobagem. A contravenção não é nem crime. Então, quando você enquadra na contravenção, não há justificativa nenhuma para manter o indivíduo preso. Então, não daria para ser estupro, porque não houve violência nem grave ameaça. Enquadrou-se na contravenção, ele foi solto no mesmo dia. Isso pegou muito mal para a sociedade. Claro, né? Claro. E aí ele reiterou. Ejaculou em outra mulher. Foi preso de novo. Então aí houve uma pressão absoluta, uma reação justa, e aí incluiu no Código Penal 218C, que é a Lei 13.718, lá em 2018, setembro de 2018, a Lei de Importunação Sexual, criminalizando então esse tipo de conduta, praticar um ato. E foi bom, porque não só criminaliza esse maluco que ejacula em mulher, mas também aqueles encoxadores de metrô e etc. Aquele que no carnaval pega a menina à força e dá um beijo. Ampliou. Então... Essa repercussão é fundamental para isso. Exato. E aconteceu a mesma coisa na Lei Carolina Dickmann, que houve, então, a inclusão da invasão do dispositivo informático, que foi muito utilizado. Pouco aplicado, mas muito utilizado, porque a lei ela era muito específica, dependia de quebrar mecanismos de segurança, violação de mecanismo de segurança. Isso foi retirado esse ano, você vê como evolui. E a pena era de 3 meses a 1 ano. Então, ridículo. Você tem uma pena de 3 meses a 1 ano para quem invade o computador e causa... Partindo da premissa que hoje os computadores têm tanta informação, e o celular também, a pena de 3 meses a 1 ano é irrisória. Aí, esse ano, novamente, houve uma alteração legislativa, agora a pena é de 1 a 4 anos de reclusão. Mais justa, mais proporcional. Desculpa, só nesse ponto é interessante essa colocação, porque o direito penal tem seu tempo. Ele é diferente do tempo dos fatos e da sociedade. Ele tem toda uma cautela porque, querendo ou não, é o braço mais forte do estado de punição, o direito penal. Perfeito. Então, ele precisa ter um tempo de maturação diferente. Mas, mesmo assim, você vê um desenvolvimento do direito penal tentando acompanhar a tecnologia e punir de forma adequada. Inclusive com a adequação desses crimes, desses tipos penais, para que haja uma punição adequada. Então, se o crime previsto, tipo penal, ele é muito específico e acaba não tendo aplicabilidade prática aos casos por um detalhe, porque tem que ser exatamente o que está descrito no Código Penal. Se não for exatamente, não vale. Não pode faltar elemento. Sobrar, faltar, não dá. Então, por isso, não dá para ser assim. Então, se não for exatamente aquilo que foi previsto na lei, não há aplicação. E aí a lei tem que se adequando para ter uma punição adequada.
e também a questão da pena. Tem a previsão de uma pena, se com o decorrer do tempo se verifica que não está sendo adequado aquela previsão legal, muda-se, aumenta-se, diminui-se a pena e até traz consequências, porque quem comete o crime com uma determinada pena e essa pena é diminuída, esse é favorecido por essa mudança. Diferente daquele que aumenta, porque aí não teria como punir alguém. Retroage para beneficiar. Quando a pena é diminuída ou se há o abolite o crime, né? Senão, se você, por exemplo, já foi crime no Brasil o adultério. Uma bobagem, ultrapassado, né? Não deve ser crime, a gente sabe que isso é questão familiar e etc. Então, não há mais crime de adultério, isso foi revogado. A partir do momento que é revogado, aqueles que estão condenados e cumprindo pena por aquele crime revogado, isso retroage e esse indivíduo é solto, é absolvido. Ele tem a extinção da punibilidade. Não há mais como esse indivíduo responder. O crime não existe mais. Perfeito. Então, é isso que ele disse. Se houver a diminuição da pena ou a exclusão do crime, favorece aqueles que cometeram o ato antes. Se houver um aumento de pena, aí é a partir daquele momento. Não tem como retroagir. Quem já está preso, quem já está sendo processado. Exato. É como a inclusão de um crime. Se você cometeu ontem um ato que foi criminalizado amanhã, você não vai responder. Não seria justo, É o princípio da legalidade. Você para pensar, você comete um ato teoricamente, e não tem uma previsão legal. Nem existe. Aí passa a existir no dia seguinte, eu não posso ser punido por uma coisa que não era crime, uma conduta que não era criminosa. Isso está na Constituição, o princípio da legalidade. O que não é proibido é permitido. Então, você não pode... Você precisa ter ciência absoluta, prévia, antes de cometer o ato para ser punido ou não, né? Por isso que vem o direito. Perfeito. Vamos dar dicas para as pessoas. Eu vou começar com o exemplo da Clarissa, nossa colega aqui, que teve o celular dela roubado, furtado, em São Paulo, na Avenida Paulista. Furtaram o celular dela. Bom, rapidamente, o criminoso conseguiu trocar a senha do e-mail dela, começou a mandar mensagem, começou a pedir dinheiro pro pai dela. E ela falou, mas espera aí, mas era um celular novo, com desbloqueio, com reconhecimento facial. Como isso é possível e o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Porque roubar nosso celular é a coisa mais fácil do mundo. E aí, vamos lá, vamos começar com esse exemplo básico para mim. Para roubar o celular é a coisa mais fácil mesmo. Basta estar andando com ele na rua e aí você é roubado. É isso. Ainda mais em São Paulo. É isso. Ainda mais na Paulista. Inclusive, a Avenida Paulista é um dos locais em toda a cidade de São Paulo onde há maior incidência de furto e roubo de aparelho celular. Atenção, lembre-se disso quando você estiver na região da maravilhosa Avenida Paulista. Faria Lima também. Celular escondido, gente. Aquela coisa de não. É porque você tá aqui olhando e você coloca no bolso. Quando você colocou no seu bolso, alguém já tirou do seu bolso. Os três locais onde há maior incidência de furto de aparelhos são a Avenida Paulista, Faria Lima e o centro. Pronto. Se você andar com o celular na Praça da Sé, você é um guerreiro. Porque não dura muito. Não. Na Praça da Sé, não. E é triste, porque a gente está falando de 3 pontos turísticos que deveriam ser o carro-chefe, né, de São Paulo para trazer. E o turista vai sofrer com isso, como cidadão. Bom, vamos lá. É interessante porque pode parecer. Mas já vamos começar com uma dica primeiro, então, que é essa. Não anda com o celular visível. É difícil eu pedir isso para vocês. Eu tenho até vergonha de pedir isso. Mas, infelizmente, é a nossa realidade. Então, a gente tem que... Entra num estabelecimento, se você tem urgência, entra num prédio, um estabelecimento, para tentar ver uma mensagem, se for o caso, e aí depois sai. Mas são dicas que tem formas de você evitar o uso do aparelho. Por exemplo, fone de ouvido. Pode parecer a maior bobagem do mundo, mas salva. Tem muita gente, por óbvio, caminha a pé para até a condução e etc. Use o fone. Por quê? Se esse telefone toca, você consegue atender pelo fone. E você está tranquilo usando o fone, porque, em regra, não há uma abordagem como roubo, né? É muito furto, né? É furto. Então, o indivíduo vai passar de bicicleta e leva o aparelho. Então, se você não tiver com o celular na mão, você já evitou... Ou pickpocket mesmo, né? O batedor de carteira, né? Exato. Você evita 60%. Foi o caso da Clarissa. Abriram o zíper da bolsa dela e pegaram o celular de dentro. Então, aí o fone não ajuda muito. Mas o fone, para quem vai atender, usar muito, sabe que o indivíduo atende o tempo inteiro o telefone, usa o fone. Primeira coisa. Segundo, a dica do Flávio. Você poderia... O indivíduo muitas vezes é furtado quando está pedindo Uber, quando está olhando uma mensagem. Entra no estabelecimento. Eu já entrei em prédio comercial que eu não ia entrar só para usar o celular. O pessoal fica te olhando e tal, mas não tem importância. É só para você atender aquela ligação e depois você sai. São premissas que podem parecer exageradas, mas são necessárias. Pelo menos
partindo do ponto de vista que se o aparelho tem um preço elevado em si e as informações são muito Evita valiosas. uma dor de cabeça gigantesca. Às vezes Exato. uma atitude simples como essa evita uma dor de cabeça Pronto. gigantesca. Primeira dica, vamos lá. E aí, vamos ao caso da Clarice, que parece que os caras são gênios da tecnologia. Se tem senha, se tem reconhecimento facial, peraí, mas esses bandidos são gênios? Não, né? Em regra não, porque se você analisar a senha da tela de bloqueio, se o aparelho está bloqueado, a criptografia que faz exatamente essa validação para você colocar a senha e liberar o celular, seja por reconhecimento facial biométrico ou por senha mesmo, é muito eficiente, Zuka. Nós temos casos do próprio iOS da Apple que nem o FBI quebrou. Então, se você tiver o celular atualizado no sistema operacional, você vai ter muita segurança, seja Android, seja iPhone, seja iOS. Beleza? Legal. Só que tem um probleminha. Vamos lá. O seu chip, em regra, não tem senha. É possível pôr, mas as pessoas não colocam. É até ruim colocar, porque às vezes você esquece a senha, tem que trocar chip, dá muito trabalho. Então, se o aparelho foi perdido, furtado ou roubado, lembre-se do seu chip. Porque ele é possível ser retirado do aparelho, basta se retirar da bandejinha ali, ou da bateria, e colocar em outro aparelho que está desbloqueado, você vai conseguir ter a linha da pessoa. E o que ele faz com a linha, né? Antigamente, o que ele faz ali é ligar se passando por você. Hoje ele tem o objetivo das redes sociais, até backup do aparelho. Ele consegue fazer resgate de senha por mensagens SMS. Então ele vai logar nas redes sociais, vai falar, esqueci a senha, quero a recuperação por SMS, e vai recuperar a senha, vai conseguir. Por isso que ele invadiu o e-mail da Clarice. E aí depois de invadir o e-mail, fica fácil, porque aí recuperação de senha, ele tem tanto o e-mail como o SMS. Aí ele vai logar. O que não for recuperação por SMS, se ele já tiver acesso ao e-mail, ele vai ter. Exato. Mas então o que a gente faz? Me ajuda! Uma tarefa simples. Vai. Liga na operadora e pede bloqueio do chip. Muito fácil. Para você bloquear o chip, basta fazer isso. Agora, isso não é o ideal, não é a absoluta reação em razão de perder o celular ou ser roubado. Mesmo porque não tem retorno, né? Depois que você bloqueia o chip, esse chip... Você emite um outro, né? Mas tem que bloquear. Se perdeu, foi roubado, tem que bloquear. Tá. Mas os smartphones têm aquela opção da remoção dos dados à distância. Find My iPhone, Find My Android. Tá. Você deve também logar, colocar que perdeu o celular e pedir um bloqueio do aparelho nesses sistemas. É nato. Já vem no aparelho essa opção. Então, Que é bloquear o buscar, né? Exatamente. É o buscar. Que até uma tecnologia até dessa última atualização do iOS, mesmo ele desligado, ele continua mandando a informação, você consegue localizar o seu aparelho iOS. É mesmo? É uma atualização, você vê. O que aconteceu? Foi verificado que estava ocorrendo muito Eles crime, desligavam rápido o celular. desligavam o celular, então a própria Apple desenvolveu no sistema dela essa forma de tentar preservar as informações e a pessoa conseguir localizar seu dispositivo. Aí você consegue apagar o seu celular todo. Exato. Aí não adianta nada ele fazer essa história do chip, correto? O chip tem que ser bloqueado de qualquer jeito, porque se você não tomar as duas atitudes, num lado ele pode acessar os dados que estão no aparelho mesmo sem internet, mesmo sem chip, e do outro lado ele poderia acessar as redes sociais com chip. Então você tem que fazer tanto o bloqueio do chip como a remoção dos dados. Porque, por exemplo, as fotos que estão no seu rolo da câmera não tem nada a ver com o chip. Então você tem que fazer as duas coisas. Exatamente. Então vamos lá. Roubar o teu celular, furtar o celular. Na hora que você percebe, porque também às vezes tem o tempo de você perceber, aí já era. Os caras já... Mas vamos ser otimistas aqui e vamos imaginar que a gente percebeu rápido. Tá legal? Sumiu o celular. Bom, alguém pegou. Tá. Primeira coisa, liga na operadora. Primeira coisa. Primeira coisa. Peça o telefone de alguém na rua, Isso. peça uma ajuda. Liga na superlinha lá no atendimento e pede bloqueio do chip. Do chip. Pelo seu número de telefone. Tá legal. Aí você pode aproveitar esse aparelho, se for de alguém Conhecido? ou de um amigo ali que esteja de boa fé ali te prestando, e pedir para logar nesse site do Find My iPhone ou Find My Android, que o site é find.com/android, find My iPhone. A gente coloca, vamos colocar aqui em GC para o pessoal. Do iOS é iCloud.com iCloud.com e do Android é find.com/android. Find.com/android, tá bom. E aí você vai entrar, logar, você tem que ter tido uma senha previamente cadastrada, por isso que é bom as questões prévias para estar pronto, ativado, para fazer a remoção dos dados à distância. E o bloqueio do aparelho celular, né? Aparelho falando do dispositivo e não da linha. Então vamos lá, então eu vou voltar um passo, já que você falou sobre os cuidados prévios. Como é que eu me preparo, então, antecipadamente para evitar e para saber como me proteger se isso acontecer? O que eu faço hoje? Eu, Celso, estou aqui, estou com um iPhone aqui na minha mão. O que eu tenho que fazer? Vou te falar uma coisa básica que muita gente não faz. Vamos lá. Põe uma senha no seu celular. Por incrível que pareça, tem pessoas que não têm senha de bloqueio
Na tela. Na Isso. tela. É verdade isso. E Quando eu pego, às vezes, eu vou ajudar alguém, a gente que é geek, né, sempre alguém pede ajuda pra gente, né, pras coisas, né? E aí alguém pede, eu falo, seu telefone não tem senha? Não, eu falei, pelo amor de Deus, põe uma senha agora. ali a pessoa tem o seu e-mail, suas fotos, suas Tudo. redes sociais, tem tudo. Tudo. Então, primeira coisa... O básico. Tá. Você também precisa pensar e lembrar das suas senhas. Porque, como o Luiz Augusto falou, nesse momento você vai ter que lembrar da sua senha para poder acessar o Find My iPhone, Find My iOS, para poder fazer essa verificação de onde ele se encontra e apagar os dados remotamente. Tá, então eu preciso criar uma senha nesse serviço Exato, de busca, É dos o dois. iCloud, no caso do iPhone, ou do Sim. Android, é o Find My Android. Então você que está ouvindo a gente, Ativar a opção da remoção Tem que ativar essa e opção. criar a senha. nos dois você tem que fazer isso. Exatamente. Então vamos lá, você cria uma senha, tem que fazer isso agora, tá, gente? É hoje. É hoje. Você está ouvindo a gente aí, tá acompanhando a gente no YouTube. Aliás, você está acompanhando a gente no YouTube, já clica no sininho, se inscreve, essas coisas todas. Compartilha, esse treco todo aí. Se estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudio, faça isso agora. Faça isso agora. Você vai criar uma senha, se tiver no Android, é no find. É que quando você tem o aparelho em mãos, Você faz no basta próprio ir nas dele. configurações. Isso. Vai nas exatamente. configurações, Procura essa parte de buscar, Tá legal. de localização, remoção dos dados e verifique se normalmente está ativado de fábrica. tá. Mas verifica se está, se não estiver ativado, ative. E aí se ele vai pedir a senha padrão ali do seu registro do próprio celular. E aí você precisa sempre lembrar dessa senha, porque é o que vai te salvar. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, do tempo da minha avó. É bom anotar essa senha no papelzinho em casa? Isso pode ser até entregue para esposa, pais. Por quê? Você pede ajuda, né? Se você for sequestrado, o Find My iPhone já salvou vítimas. Por quê? Porque ele vai localizar o seu celular, o seu dispositivo. Se você estiver com ele, vai ser a sua localização do sequestro. Então é bom entregar essa senha para alguém, porque se você desaparecer, esse familiar vai usar essa senha para te achar. Para te encontrar. Exatamente. Então tá, então vamos lá. Então vamos criar a senha, vamos anotar essa senha no lugar onde você não perca. Primeira coisa, então faça isso, por favor. Beleza. Fez isso. Aquele negócio do e-mail, temos que anotar isso mesmo? Tem na caixa do aparelho, você vai É. ter em casa, e quando você lavra um boletim de ocorrência, você consta o e-mail, porque se a polícia, numa busca e apreensão, encontrar o aparelho, eles analisam exatamente essa informação, esse registro, e te devolveriam. Para identificar que é o seu aparelho. Pô, Exato. é uma Mas digital você não- dele. Mas né? você não precisa mais disso para bloquear. Pelo número do telefone, pelo que você entendeu, pelo que vocês Você me explicaram? bloqueia o chip. Ah. Nesse você bloqueia o aparelho. É diferente. Pelas operadoras, tem um bloqueio por e-mail também. Tá. Que é um bloqueio para nunca mais ele aceitar nenhum chip de nenhuma operadora. O aparelho viraria peso morto. Tá. Só usaria os dados que estão nele, né? E para fazer isso, você tem que ter o tal do e-mail. Exato. Só se faz isso com o e-mail. Só se faz isso com e-mail. Tá. E é um número que tem ou na caixa do aparelho, quando você compra, ou você coloca um código no smartphone, e quando você diz que esse código, ele aparece o e-mail. tá. Eu não sei de qual. também não lembro, mas Asterisco, vamos alguma- lá. a gente busca pesquisa, fácil, né? eu acho. Não, vamos- Enquanto já- você já- pesquisa, Zucca, Fala aí. e aí algumas outras dicas sobre, Vamos lá, vamos sobre lá. essas questões prévias. Vai anotando aí, galera, por Sem- favor. Senhas fortes e não similares nem iguais. Então, por exemplo, você criou sua rede social lá, seu Instagram, põe uma senha forte e única. Facebook, outra senha forte. E-mail, outra senha. Por quê? Porque com vazamento de dados pessoais, se uma dessas senhas vazarem, não vai ser a mesma para todos os dispositivos e todas as ferramentas. Então, Vamos falar sobre isso já senha já. forte. E ativar a autenticação de 2 fatores em tudo que é permitido. Tudo, Todos né? os aplicativos que for possível, até de carro, de transporte, você consegue a autenticação em 2 Eu fatores. tenho tudo, É. 2 fatores. Se Uber, tivesse 3, eu e-mail, teria mais. WhatsApp, Instagram, todas essas ferramentas. O próprio iCloud, a gente falou, né? Que você utiliza para buscar o seu celular, ele tem a opção de ativar a autenticação de 2 fatores. Para achar o e-mail aqui apareceu asterisco, Ah. jogo da velha, 06, jogo da velha. Então vamos lá. Exatamente essa Isso se a parte. gente tiver. Eu vou pegar como se eu fosse fazer uma ligação. Você é como se eu discar um Isso, número. Tá bom, ó. Tô fazendo uma ligação aqui, beleza? Então vamos lá. Asterisco, Asterisco, hashtag, hashtag 06, hashtag. E disca, finge que você vai ligar para esse número. Apareceu. Pronto. Já apareceu? Já apareceu. Pronto. É esse Aí eu já tenho isso aqui. Deixa eu ver seu número só. Só Então, exatamente. Tá vendo aqui, ó? Tá escrito e-mail Tá. e tem um código gigante. É esse código que você tem que pode printar, anotar no papel, qualquer coisa, você tem que ser salvo em algum lugar. Guardar isso isso. é seu dispositivo. Isso é o que linkado identifica ao o seu aparelho. dispositivo, seu Perfeito. Então, assim, esse número eu vou guardar, vou deixar na minha casa direitinho, junto com aquela senha de busca. A gente achou uma forma aqui. A gente está cercando todas as maneiras de você proteger
proteger o seu telefone se ele for furtado, tá bom, gente? E proteger os seus dados que estão absolutamente disponíveis naquele dispositivo, se as pessoas tiverem acesso. Exato. Aí aqui a gente apagou tudo, certo? Se você reagir dessa forma, Sim. você está fazendo o ideal, lavrando o boletim de ocorrência. É importante, o boletim de ocorrência ao final é importante Então também. você ligou na operadora, você fez o bloqueio nesses aplicativos de busca e você foi até a delegacia lavrar o BO e informar o e-mail. Tá bom, pela ordem, só para a gente não perder isso. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que primeiro fazer pelo aplicativo, porque se eu passar o e-mail e ele bloquear, eu já não consigo mais fazer nada com o aplicativo, tá correto ou não? Exato. O ideal é tentar fazer a remoção pelo app do Buscar. Então, primeira coisa, eu tentar fazer pelo buscar. Exato, Né? isso. Mas o que acontece? O criminoso, normalmente, quando ele rouba o celular, ele ou tira o chip ou ele coloca em modo avião, para não ter mais sinal. Tá, Mas então, por isso tem que ser... O imediato é exatamente essa forma. tá. É entrar nesses aplicativos de remoção, buscar e etc. e remover os dados. Limpar. Limpar. Isso. Não conseguiu ou conseguiu, seja qual for, não importa qual seja o resultado. Liga na operadora e bloqueia o chip. Perfeito. Já passo o número do e-mail para eles apagarem o telefone. Não é na operadora. Você vai informar o e-mail pro delegado. Ah, Essa tá. informação, porque como a operadora não poderia fazer esse tipo de bloqueio sem um pedido, né, sem uma justificativa jurídica, a forma com que isso chega na operadora é via polícia. Ah, tá legal. Então, no boletim de ocorrência que consta o e-mail. Tá bom, o e-mail a operadora não vai pedir, eu não vou passar isso para eles. Não, você vai Entendi. fazer o bloqueio na operadora do chip. Do chip. E aí você vai na delegacia, lavra o BO e deixa o e-mail lá como Registrado. registro. Pronto, legal. Temos um bom caminho aqui. Agora vamos lá. Isso a gente está falando do roubo físico do aparelho. Agora, E com o aparelho bloqueado, porque se tiver desbloqueado, o problema é muito maior, né? Você tem que ser mais rápido. tá. Então a primeira coisa é ter senha. É isso. Não, mas eu digo, por exemplo, você está Se for usando um um assalto. aplicativo de troca de mensagem, seu aparelho está desbloqueado. Se você está usando um aplicativo de caminho, um Waze da vida, Quando eles pegam, está tá desbloqueado. É. A gente acaba se esquecendo disso. Então tem esse ponto Tem que ser também. mais rápido ainda. Mais rápido naquele aplicativo da remoção. Tá. Muito rápido. Perfeito, perfeito. Legal. Bom, gostei. Até Começamos porque, bem. Zuca, o usuário, o ladrão, o bandido, ele não consegue desbloquear desativar essa opção sem a sua senha. Então ele roubou com o celular desbloqueado. Isso. Se ele for lá no Find My iPhone e tentar desativar, vai Ele vai ter pedir que digitar a senha de novo. Exatamente, ou reconhecimento facial. Ele não vai saber. Então aí você pelo menos preserva que seu aparelho estiver ligado, você tem o buscar aí para remover os dados. Perfeito. Bom, começamos bem. Agora, só que a gente está falando aqui do físico, né? Do roubo, do furto físico. Vamos para o virtual agora, né? Como é que a gente protege? Como é que a gente evita que eles invadam o nosso WhatsApp, as nossas redes sociais? Vocês já deram algumas pistas aí, autenticação em 2 fatores, mas vamos repetir porque a gente tem que ajudar as pessoas nessa hora. Então vamos ser muito didáticos nisso. O Luiz Augusto já falou, acho que os 2 principais, que seriam autenticação em 2 fatores, onde puder, realmente isso preserva a sua A informação. gente está falando de seu WhatsApp, acesso. Instagram, Tudo. Facebook. É espetacular. Todos os aplicativos que tiverem essa possibilidade de ativação, ative. Não há prejuízo Não. nenhum. Então ative porque realmente isso vai ajudar. E a questão da senha forte e não repetir as senhas. Isso são duas dicas bastante preciosas que com os vazamentos de dados, essa senha comum para vários aplicativos, tudo, fica um prato cheio aí para os criminosos invadirem todas as suas redes sociais e todos os aplicativos que você acaba usando. Então o ideal é para cada coisa você ter uma senha diferente. É isso. Isso, e forte. É difícil, né? Porque isso parece ser uma bobagem, né? Senha forte. A pessoa fala, que é a senha que vai na academia? Hein? Mas não. A senha forte com hashtag, asterisco, números e letras, e que não seja o óbvio, né? Seu aniversário. Tem uma pesquisa já, eu não vou saber exatamente qual foi a porcentagem, mas que aponta que as pessoas põem na tela do bloqueio o seu ano de nascimento. Então, você já elimina aí uns 50% de chance, a gente chama de invasão de força bruta, que é a tentativa de senha reiterada até conseguir descobrir. Ou o então problema, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem essas muita senhas gente, básicas, 000. seu nome, essas, 1, 2, 3, 4, etc. Agora, pode parecer uma bobagem, né? Fala, mas existe... Por que a senha forte? Porque o indivíduo vai pegar seu login no Instagram e vai colocar numa inteligência artificial que vai tentar adivinhar a sua senha 1000 vezes por minuto. Então ele vai conseguir testar milhões de senhas por dia.
uma hora ele descobre. Por isso que a gente tem essa questão de senha forte, que pode parecer uma bobagem. Mas quando você põe um número a mais, você está falando de dias a mais desse... É importante, a gente fica pensando, a pessoa que está com o celular vai ficar tentando digitar lá a senha. Não é ele, é um sistema, uma inteligência artificial que vai fazer isso, essa quebra dessa senha. É muito mais veloz do que uma pessoa, e por isso dá importância. E por isso que o iPhone, por exemplo, se você errar, ele vai começar a dar bloqueios, punições. O tempo. Então ele vai te dar uma punição de 1 minuto, depois 5 minutos, depois de meia hora, depois de 3 horas. Que pode, inclusive, apagar os dados. Isso, que chega no final. É uma opção. É uma opção. É uma opção que, se ele errar muitas vezes, apagaria os dados automaticamente. Só que para e-mail, por exemplo, não tem essas punições tão severas de tanto tempo. Então ele vai colocar na força bruta, né? Nesse sistema ele vai tentando. E quando você põe um asterisco, você ganha 1 ano de proteção, entendeu? Hashtag. Uma hashtag você ganha mais 3 anos. Essa é a questão de senhas fortes. Isso é uma dica simples. Vamos lá, é isso que eu quero. Põe uma hashtag antes, no final, põe um asterisco no começo, no final. Você brinca com os caracteres especiais e com isso você consegue uma senha muito mais forte do que simplesmente as letras e os números. Isso... Olha que dica legal e super simples, super simples. Eu volta e meia eu recebo aquelas informações, e vocês devem receber aquela mensagem assim, esta senha foi vazada num não sei o que lá de dados, quer substituir, quer trocar agora? A pessoa deve trocar, porque às vezes a pessoa fica até com medo de trocar. Fala, será que isso aqui é um golpe? Só falta se clicar no link ali que você corre risco. Pô, é isso. Mas é o alerta oficial do iPhone, né? O alerta oficial do iPhone tem. Sim. O iOS novo tem feito esse alerta, isso é verdadeiro. O que significa? Significa que eles fazem busca na internet com essa senha que eles sabem qual é, porque está armazenado no dispositivo, e eles falam, olha, em algum vazamento já apareceu essa senha, troque. Então é ideal trocar mesmo. Então, não é um alerta... Não é um SMS. Exato. O que o Flávio fala e tem razão, é que os criminosos, sabendo desse tipo de serviço, criam o fake. Então é um e-mail que vai dizer que você tem que clicar ali. Então eu recebo, por exemplo, na minha caixa de spam, a senha deste e-mail foi vazada, clique aqui e altere. Aí você tem que desconfiar. Porque aí você pode estar caindo num phishing e vai você passar a senha. Você vai acabar, ele vai falar qual é a senha antiga e a nova. Quando você preencher a antiga, ele está furtando sua senha antiga. Vamos lá, clicar em link nunca, né? Nunca. Muito menos links reduzidos. Porque todo mundo recebe por SMS muitas mensagens hoje em dia com link reduzido. Você não sabe qual é o verdadeiro destino que você está indo, né, com esse link. Então isso é muito importante. Muita cautela com SMS. Tem acontecido muitos golpes via SMS. A questão de bancos falando que seu token, atualização de token, isso não dá mais para cair hoje em dia. O famoso do WhatsApp, que é via SMS. Sim, o próprio passar o código do WhatsApp. Os 6 números lá. Não dá. Muita atenção, mesmo que venha em outra língua, presta atenção ali que... Cuidado, não faça as coisas de forma automática que você vai estar se preservando. E trocar a senha. É só não ter preguiça, porque quando for golpe, ele vai já te encaminhar um suposto link que seria o caminho mais curto para você trocar. E todo mundo sabe como trocar a senha. Você vai nas configurações, clica lá na Abre o aplicativo, ou então o site seu direitinho. Isso, vai nas configurações, vai na senha e você troca lá. Se você fizer dessa forma, mesmo que aquele alerta do vazamento seja golpe, no fundo, não tem prejuízo nenhum, você só trocou sua senha. Bom, você usa o alerta, mas não clica no alerta. Vamos entender isso. Exatamente. Que ele seja apenas um alerta. Exato. Até porque se for um golpe, é um alerta duplicado, né? Exato. Estão tentando te dar um golpe. Exato. De quanto em quanto tempo a gente tem que trocar as senhas? Olha, o ideal, assim, plano ideal, a gente tá falando de trocar senha a cada 2, 3 meses, você deveria trocar. Mas não é a realidade, né? Não dá pra gente trazer também uma utopia aqui, façam isso, coloquem senhas fortes. A pessoa vai passar a vida trocando senha e não vai cuidar do resto dos problemas, pagar as contas, não dá pra... O que eu faria? Eu criaria uma senha forte para cada dispositivo, anotaria, teria cautela com a utilização e se alguma vez alguma coisa estranha acontecer, aí troca. E se houver esse alerta do vazamento também. Mas trocar todo ano é muito difícil, as pessoas não vão fazer, eu não faço, e eu trabalho na área. Então, o que eu faço? Eu sei quando eu pisei na bola. Ontem mesmo eu pisei na bola. Eu queria converter um arquivo de PDF para Word e eu joguei no Google, converter arquivo PDF para o Word online. E aí, eu conheço o primeiro site, que funciona e é verídico, e apareceu em cima um anúncio e eu estava distraído e acabei entrando no de cima. E aí, quando apareceu para eu preencher um CAPTCHA, que é aquela verificação se você não é robô, já achei meio estranha a cara, assim. Mas eu tava querendo logo resolver, cliquei e fui. E aí ele já apareceu para eu instalar uma extensão no Chrome. Falei, opa,
Voltei e vi que eu cliquei no site errado, eu podia ali estar instalando um vírus. Com certeza, era um site para instalar vírus. O que eu fiz? Pisei na bola. O que eu estava logado? No meu Gmail. Troquei a senha no meu Gmail e passei o antivírus no computador. Pronto. Entendeu? Então, você notar que às vezes você acabou pisando na bola, e aí você tem que trocar a senha. Porque aí com certeza você pode ter sido monitorado ou subtraído essa senha. Porque o vírus, quando instalado em computador, principalmente nos Windows, ele consegue subtrair todos os logs já registrados no Chrome. Então muita gente usa aquela senha automática. Ele consegue obter essa informação. Por isso que antivírus também não é gasto, é investimento. A gente ficou um pouco preguiçoso em relação a isso e a gente deixa salvar tudo. O navegador sempre pergunta, quer que salve a sua senha? Isso é um problema. Não devemos fazer? No celular pode, porque ele está dentro da criptografia do bloqueio de senha e depois ninguém acessa tão facilmente. No Chrome, no navegador de computador, é um problemão. Melhor não fazer. O ideal Isso é vai não ficar usar. armazenado. E tudo que está armazenado pode ser acessível, né? Pode ser acessado, né? O Trojan, isso. o famoso Trojan, Cavalo de pega Troia. exatamente esse tipo de informação. Quando ele infecta o Chrome, ele vai exatamente onde salvam as senhas no Chrome. E não é tão seguro, esse é um problema. A ferramenta não trouxe um espaço, né, um ambiente em que a senha é muito segura. E aí, por que eu falo que o celular pode armazenar e o computador não? Porque o computador, naturalmente, é mais vulnerável. Tá. Você estava falando sobre o antivírus. Tem que ter um antivírus. Em computador, com certeza absoluta. Se você não tiver, você é maluco. E pode ser um desses gratuitos ou não? O ideal é comprar. Se o cara não tem dinheiro mesmo para... Não tenho nenhum. Tem alguns que são razoáveis que fornecem uma mas proteção, não é o ideal. mas não é lógico que o ideal é. Todo serviço pago presume-se um pouco mais... que seja não melhor, mas que seja mais... Porque quando a gente fala de... Se ele te cobra, você pode cobrá-lo. Exato. Resultado, e né? quando a gente fala de antivírus, Sim. nós estamos falando de comparação de banco de dados. Porque o que faz o antivírus? Uma empresa está testando os novos vírus, identificando-os, monitorando e mandando um pack para o seu computador para ele, a partir daquele momento, identificar que aquilo é um vírus. Tá. Então é um trabalho constante de manutenção de informação. Tem que cobrar por isso. Tem isso. gente trabalhando, tem Claro. sistemas funcionando para manter esse sistema atualizado, para É fazer essa isso. comparação sempre de forma dinâmica, porque não adianta ele saber tenho um banco de 6 dados uma semana meses atrás. atrás ou no passado que tinha aquele vírus. Eu já tenho novos vírus que vão me infectar e eu não vou ter nem conhecimento através do meu antivírus. Vamos fazer uma comparação esdrúxula. Vai. Nós tivemos a pandemia. O problema que vivemos... Gosto de um cara otimista. Nós tivemos a pandemia. Isso é nós muito estamos bom. em vias de Não, finalizar. tô muito feliz. Eu adorei isso. Eu adorei. É isso. Eu quero pensar assim também. mesmo também. Eu E aí, nós temos uma variante que foi o problemão. Já É isso? existia Ah. o vírus coronavírus, existia. A Amazônica, depois a Delta e aí vai. Exato. É. No computador é exatamente igual, por isso que chama vírus. Porque são variantes daquele primeiro vírus antigão lá, no Trojan inicial, um keylogger antigo. Ele é variante. Ele vai... O criminoso vai falar, puxa, o antivírus pegou. O que eles localizam? Ah, foi isso aqui. Então, vou alterar esse detalhe para ele ser indetectável. Então, se você tem um antivírus grátis, essa atualização não é tão imediata. Você vai ter um bom antivírus, mas ultrapassado ou desatualizado. Perfeito. E o pago não. Ele sempre vai estar... Então o ideal é escolher um que caiba no seu orçamento. Seja R$20, entendeu? Por ano. É isso. Não, é melhor o cara deixar de comer aquele lanche aquele dia e gastar no antivírus e aquele dia comer em casa do que comer um lanche e não gastar com isso. Você falou especialmente para o Windows. Quem tem Macintosh também precisa se preocupar com isso? Quem tem computador da Apple? Porque durante muitos anos o pessoal falou que não precisava, né? É um computador mais seguro. É um computador mais seguro porque ele naturalmente é mais fechado para instalar programas. O grande problema é esse, né? É a acessibilidade para você instalar novos programas. É a questão do iOS. Se não for e da do loja, Android. da própria loja da isso. Apple, em geral você tem dificuldade para instalar. E o controle que é feito para que esses produtos, esses aplicativos sejam disponibilizados na loja. Enquanto a Apple é conhecida por exemplo, cuidar mais disso, o Android já é um pouco mais flexível e você consegue baixar inclusive fora os aplicativos. É verdade. Então, no caso do celular, esse exemplo fica bem claro. Quando você vai lançar um aplicativo, se você lança um aplicativo, você coloca a aprovação dele na loja da Google
é muito mais rápida, porque da Apple eles têm um teste físico lá, tem um teste pessoal, é alguém que testa aquele negócio e usa, etc, etc. E eles vendem isso, né? Eles falam da questão da segurança. Segurança hoje em dia é algo que vende. Por muitos anos, no iPhone, você não podia fazer download de nada, nem de PDF. Nada. Eles liberaram agora a muito custo. Por quê? Isso era segurança. A única razão era essa. Eles tinham questões técnicas suficientes para atualizar e liberar. Óbvio. Mas eles se valiam da... É melhor o usuário não ter essa experiência, a gente perder muitas vezes esse consumidor, mas saber que aquele que tem tá seguro, do que você flexibilizar um pouquinho, autorizar downloads fora da plataforma e correr risco. Então, por isso que tem essa tradição de que a Apple é mais seguro. De fato é. De fato é. Tá, mas então, ainda assim, se você é o meu amigo que está ouvindo a gente, minha amiga que está ouvindo a gente, usa o Apple, ela instala um antivírus? Sim. Você acha que sim? Legal, ótimo. Tá bom. E no telefone? Você tem Android, você tem iPhone. E aí? Tem que ter antivírus no aparelho de telefone? No iPhone eu digo que não. Não precisa. Eu acho, a não ser que o indivíduo... É lógico, acho que é tal ponto. O que você tipo tem de uso você faz? Exato, você tem informação da empresa que vale milhões, é lógico, você vai tomar vai ter um grau de cautela muito maior. Acho que cada um é que vai fazer essa análise. Mas um usuário comum, é como o Luiz Augusto estava falando, não é o caso. Porque... Agora, se você tem um telefone com Android, vale a pena instalar um antivírus? Sim, porque ele tem essa opção de dar... O iPhone, a não ser que você tenha feito jailbreaking, aí você vai precisar. Isso é quando você quebra, justamente você tira essa proteção. Tem muita gente que faz isso, para você poder instalar aplicativos que não estão na loja. Em geral, isso é feito para isso. Ou para craquear, o indivíduo quer cometer violar direito autoral, e aí ele quer baixar um aplicativo que custa R$200 na loja oficial da Apple. Aí ele faz o jailbreak, baixa... Um alternativo. Ilícito, por óbvio, ele está quebrando o direito autoral, patente, etc. E aí ele faria o jailbreak para usar esse app de maneira gratuita. Mas aí ele paga pelo preço que é a sua... Segurança foi pro chapéu. Exato, exatamente. Tá legal. Então, pronto, perfeito. Várias dicas legais aqui. Tô gostando disso, hein? E aí no Android você ia falar que deve usar. Sim, sem dúvida nenhuma. Vale a pena ter um antivírus no Android, se tiver um telefone Android. Sem dúvida. Instala. Eu acho que com relação a isso, não há dúvida. Por causa essa facilidade de você poder baixar de qualquer lugar os aplicativos e esse controle não ser tão intenso. Não custa nada. Pronto, gostei, tô gostando. Até porque pro Android você pode baixar gratuito, não precisa pagar. É isso. Entendeu? É? Você tem antivírus gratuito para o Android e ele faz um trabalho bom. Porque não tem tanta variável, os variantes... Não é tanta atualização como no computador. Exatamente. O computador é o problemão. O foco absoluto dos criminosos é o computador. Porque ele vai transformar sua máquina em um zumbi, um robô, ele vai usar para minerar criptomoedas, ele vai usar para divulgar conteúdo. Então, você vai ter todos os ads, né, o marketing na página não vai ser o original da página, ele faz um da própria ferramenta ali, então ele vai te infectar para isso, exatamente. Ou para ataque em massa também. Ele usa... Se você tiver um tremendo antivírus, vamos supor, se o computador já foi infectado ou você não sabe se ele foi infectado. Vou pegar um exemplo muito claro do uso familiar. Tá legal? Teu filho foi lá e começou a brincar no computador. Risco, adolescente. É isso, cara. E aí entra em site que não deve, né, cara? Vai ver umas pornografia, aquelas coisas lá. É mundo real, gente. Claro. Né? Lógico. Você não sabe o que Inclusive, aconteceu. o site pornográfico é o mais acessado. O site hoje que tem mais acesso no mundo é o pornô. É isso. Aí vai lá, a molecada entrou, acessou. Às vezes você nem sabe que ele fez isso. Perfeito. Você nem sabe. E aí ele tem um vírus ali no teu computador. Se tiver um baita antivírus, você consegue limpar isso e tirar? Consegue? Eles são eficientes nesse grau? Se você tiver uma máquina perdida, só formatar para salvar. Então você vai zerar o computador, instalar de novo o sistema operacional e começar do zero. Muitas vezes é a opção, viu? Porque também que você tá falando do filho rebeldão, né? Você tá me usando de exemplo, porque quando eu tinha meus 15, eu adorava, né, a tecnologia, por isso que eu fui pro direito digital, eu adorava testar vírus, eu infectava meus primos, eu fazia isso, propositalmente. Então, nossa máquina, que a gente dividia, por óbvio, né, não tinha computador sobrando em casa, era vulnerável. E a salvação, ao final, foi apagar tudo. Exato, foi formatá-lo. Agora, o menino fez um uso indevido e pode ter sido infectado por uma bobagem, etc. Se você fizer uma boa análise com um técnico, não você em casa sozinho, um técnico de TI, que vai usar pesquisa de ransomware, pesquisa de Trojan, com antivírus e também outros que rodam paralelamente para controle, você vai ter uma boa segurança. Bom resultado. Sim. Tá. O HD, quando você salva suas fotos no HD, porque as pessoas às vezes têm medo de dar essa limpada no computador, porque você vai perder muita coisa.
vídeos, fotos da família, não sei o que está naquele HD. Se você passa essas fotos, esses vídeos para o HD, o vírus vai junto? Depende onde esse vírus se encontra. Porque o vírus também pode estar agregado a alguma imagem. Pode. Alguma coisa. Pode. Um arquivo PDF, como foi falado. Então, depende. Por isso que a importância de um técnico, alguém que conheça do assunto, para poder... E muita cautela com esse HD que você vai... Vamos lá. Vai. Esse HD que foi trocado, substituído até às vezes por um SSD, que é uma nova forma, que é muito mais dinâmica, né? Que é a agilidade ali da informação. Também muita cautela, porque as informações continuam ali armazenadas, elas ficam inacessíveis para o usuário comum, mas as informações fisicamente continuam armazenadas naquele disco. O ideal é até quebrar ou danificar esse disco rígido, porque hard disk, HD, é disco rígido, e realmente tem um disco ali dentro onde as informações são gravadas. Isso é muito legal, né? Não sei se os nossos ouvintes, telespectadores já pararam para pensar que aquela pasta, aquele arquivo, na verdade, ele está armazenado fisicamente dentro do seu HD. Ele é riscado mesmo, ele é gravado mesmo, como se fosse uma obra de arte, um CD. Isso. Mas eu teria cautela ao transferir dados de um HD infectado para um HD novo, porque a chance dessa infecção ser compartilhada, né, transmitida junto com os dados é muito alto. Por isso que, por exemplo, tem que ter muito cuidado com pendrive. Tem muita gente que trabalha em empresa, empresta pendrive, ou vamos supor, eu chego aqui, Zuka, dá uma olhada rapidinho aí na foto que eu trouxe do pendrive. Meu pendrive pode estar infectado, eu nem sei, pode ser de boa fé, e vai infectar a sua máquina até a empresa. Então, pendrive... Por isso que tem empresa que você coloca lá, as portas USB nem funcionam. Exato, são travadas, e por isso que hoje muitos dos antivírus, o que eu tenho em casa, por exemplo, quando você pluga seja um pendrive, um HD externo, seja o que for, ele vai passar, ele vai analisar, né, vai passar o antivírus nesse tipo de dispositivo antes de liberar o acesso. Então ele avalia antes de me liberar. A mesma coisa deveria ser feita nesse HD físico. Você vai primeiro passar o antivírus para depois transferir os dados, mesmo que seja só as fotos, etc. Mas o Flávio tem razão. Se o vírus estiver no tempo, ou estiver lá no histórico de navegação, nos cookies de navegação, vai ser mais difícil ele ser transmissível lá, se você for só nas fotos, por exemplo. Eu vou perguntar isso, como a gente não tem nenhum problema aqui, não tem galho com isso, acho que a gente tem o objetivo é ajudar as pessoas. Você falou, o que eu tenho na minha casa, ele faz tudo isso. Qual que é? Posso perguntar? A gente utiliza, tanto no escritório como em casa, o Kaspersky. Ele é pago, Kaspersky. O Kaspersky, que o pessoal fala. É bom, mas você quer saber o melhor antivírus hoje no mercado? Vai. E é interessante, podemos falar, a gente está ajudando as pessoas hoje. Não tem eu vou te falar, porque eu estava falando ontem sobre isso com um amigo meu, que é hacker ético, trabalha com isso, só com tecnologia. Você vai me falar o que é um hacker ético. Eu sei, mas eu quero que você explique pra galera. E aí a gente estava falando de antivírus, porque, como as coisas se encontram, né? Eu não falei que eu, sem querer, cliquei na bola. Aí eu vou falar com ele. Falei, me passa aí o melhor antivírus que tem, que eu vou passar. Que nem eu faço quando eu faço uma bobagem, eu ligo pra eles também, né? Eu faço a mesma coisa com eles dois. O antivírus que ele passou, que hoje seria um dos melhores do mercado, é o Hitman Pro versão Alert. Hitman Pro versão Alert. Se quiser, inclusive, patrocinar o link podcast. O link podcast está à vontade, viu? Isso não foi patrocinado, mas estamos abertos a isso. O site é hitmanpro.com. Pronto. E aí ele vem, logo no começo está remove malwares, se previne contra hacking, stops ransomware, então impede a atividade de ransomware que criptografa o computador, always on, sempre ativo. É muito legal, muito bom. Que legal. E o valor dele é um pouco salgado, por isso que é um Pode falar, fala, é legal, estamos dividindo. Hoje, para os colegas que comprar hoje, agora, no link, está custando R$213. Ano. Não sei quanto a chave está... Tem 30 dias grátis de uso, trial, né? E depois a chave, acredito que seja anual, R$213. Você pensa, R$213. Aí eu pergunto para quem nos acompanha, quanto você pagaria numa viagem? Quanto você pagaria, às vezes, para encher o tanque do carro? Um tanque. Hoje? Não mais do que isso. Exato. Se você gastar R$200, pode ir, você parcela, às vezes, no cartão em 10, dá R$20 por mês, e é um antivírus impecável, segundo meu amigo aí, o Gabriel. Já deu duas dicas aí, mas é muito importante, pesquise, vê o que cabe no teu orçamento, mas... Por isso que eu falei do Kaspersky. O Kaspersky a gente tá falando de R$60 ano. Muito bom. Muito mais barato também. Boa dica, já vou instalar hoje. Vamos lá, eu gosto disso. Tem para Apple e para Windows? Tem para tudo? Para Windows. Eu acho que acredito que tenha para... Vamos lá, vamos falar mais sobre isso. Você falou uma coisa super legal e eu quero entrar nesse ponto agora, que você... depois eu volto no outro, não vou esquecer. Você falou assim, parcela em não sei quantas vezes aí.
usar o cartão de crédito para fazer compra e tal. Podemos usar, não podemos usar, devemos usar, não devemos usar, e qual é a forma correta de usar? Os bancos, inclusive, estão cuidando muito disso. Tá. Você vê que tem bancos que você não consegue mais colocar as informações do seu cartão físico, somente do cartão virtual. Então você entra no aplicativo, produz ali na hora gera um cartão temporário, virtual, que é temporário, acho que até para um uso, ou então 24 horas, tem uma regra, aí tem que ver o banco. Agora normalmente tem dois, os bancos estão oferecendo dois. Estão oferecendo um para uma compra e estão oferecendo um para você fazer assinatura. Tipo, você vai fazer a assinatura de um Netflix, não sei o que lá, também é o virtual, ou seja, ele só vai servir para aquilo, não é? É muito bom. E aí você consegue preservar as informações. Por quê? O que acontece? O código de segurança muda. Toda vez que você gera aquele cartão, aquele códigozinho de 3 números, ele muda. Ele então, é randômico. por mais que algum hacker, alguém Clone. consiga os dados, não vai bater mais aquele número, porque ele tem esse período, e aí você fica preservado. É uma dica simples, você vê que os bancos se atentaram a isso, tanto que eles bloqueiam, muitos bancos já estão bloqueando o uso dos dados do cartão físico na internet, você não consegue fazer compra online. Só consegue Só com fazer o com esse que cartão gera na hora. Porque aí também eles estão economizando, né? Porque imagina o quanto isso gera de consequências de fraude para ele, de gasto. Então, com isso... Então vamos lá. Então, se você vai comprar na internet, você usa cartão, procure usar o cartão virtual. É isso? Exato. Aquele que você gera no aplicativo do seu banco. Perfeito, perfeito. É que aí a gente tem uma premissa, uma cautelinha, Boa, porque é legal, né? Você vai usar o cartão virtual, mas aonde? Né? Essa é uma premissa que tem que tomar cuidado. Comprar o quê? Então o indivíduo, por exemplo, compra lá num site que ele nunca ouviu falar, etc. Ele comprou com segurança, usou o cartão virtual, mas o produto nunca chegou, ele foi vítima de estelionato. Ele não foi clonado, mas o dinheiro vai ser compensado. Claro. Então também, antes de usar o cartão virtual, e deve ser feito, não há dúvida, a pergunta é... Onde você está comprando? Exato. O que e onde? Você cuidou do pagamento, mas não está cuidando para quem você está pagando. Exato. Então, você tem que comprar de lugar confiável. Desconfiar. Ponto. A internet é um ambiente inseguro. Desconfiar sempre. Desconfiar da internet, do site, da mensagem, tudo. Você desconfia, trabalha com cautela, pesquisa, não pode ter preguiça, que nem a gente falou. Acabei pisando na bola aqui. Vai atrás, corre atrás, busca e averigua, investiga, porque realmente você pode abrir ali um leque, uma lacuna que pode te prejudicar. E vai atrás do site. Tô comprando esse site, tá 10 vezes mais barato. Muito bom, pode ser uma bela promoção. Ou pode ser um golpe. Desconfia, vai atrás, vê se o site tem nesses reclame aqui e tal, verifica qual é a credibilidade, avaliação do consumidor. Cuidado com avaliações falsas, porque isso também é vendido na internet, mas... mentira, sério? No próprio site. Por isso que a avaliação funciona em sites, por exemplo, como Mercado Livre, Booking, esses sites, porque você sabe que a avaliação pode ser idônea, né? Tem 1000 avaliações. iFood tem avaliação toda. Isso. Você sabe que ali presume-se verdadeiro. Agora, se eu criar o site falso em si, eu posso colocar sua avaliação. Inclusive, uma vez tinha um site usando sua foto, lembra? Falei com sua você. imagem, exatamente. Mas eu até falava com o Flávio ontem sobre isso. O problema é que as pessoas estão diminuindo um pouco, porque como está se tornando muito comum a forma de... Até investimento, né? A nossa reunião era sobre isso. Os indivíduos estão investindo dinheiro em ferramentas falsas na internet. Então o indivíduo confia muito no site. Então essas cautelas servem tanto para compra, mas também de fazer qualquer investimento. Zuka, teve uma moça aí que eu conheci, ela investiu $100 mil, mais de R$500 mil num site que não existe. Meu Deus. Sim, senhor. E olha o nível do golpe. Ela fez o cadastro no site, eles entraram em contato, instalaram um aplicativo no computador dela de bolsa de valores, perfeito, lindo, assim, um golpe muito bem feito, uma engenharia social impecável, tudo falso. E tá em jogo agora, ela tá processando, etc, $100 mil. Então, fala, poxa, mas eu não quero, mas tem um outro que depositou R$20 mil, tem outro que pôs 5. R$1, velho, é seu, estão te roubando. Exatamente. Várias coisas legais, vai fazer compra, vai usar cartão de crédito, primeiro veja se você está comprando de um site confiável, procure comprar dos confiáveis, às vezes uma economia não vai valer a pena. Perfeito. Você não vai comprar, você compra numa loja que você nunca viu. Pague um pouquinho a mais pela segurança. Pronto, isso. Legal. Hoje você tem os marketplaces aí e quase todas as grandes empresas têm seus marketplaces, Magazine Luiza, Americanas, o próprio Mercado Livre. Mas aí tem um alerta importante. Olha lá, adoro. Eu só jogo a coisa para eles. Por exemplo, Magazine Luiza e Americanas, ambas viraram benchmark, né? E viraram marketplace, mas também autorizam lojas a fazerem a venda. Criaram suas lojas ali. Exato. Isso o consumidor tem que ter muita cautela. O que ele tem que fazer? Quando ele procurar e achar um produto
ele tem que ler. Isso é claro. Presta atenção, né? Não presta há atenção. dúvida Isso é legal, nenhuma isso é muito sobre a legal. informação. Está escrito vendido por. Isso. Então você está no site da Magazine Luiza, está escrito vendido por Magazine Luiza, tranquilo. Você está comprando a loja oficial, vai ter nota fiscal, o produto é original e etc. Então você tem que ver quem está vendendo para ver se de fato é uma loja que realmente é uma loja de shopping ou conhecida e tal. Senão você está comprando uma micro lojinha que pode estar trazendo esse produto do Paraguai e aí a Magazine garante a entrega. Mas se você... Tudo bem, se tiver produto falso ou adulterado, você vai ter que processar. Mas é uma briga. Sim. Exato. Você pode comprar da Magazine Luiza, pode com uma pequena cautelinha para ver quem está vendendo, isso tem que ser feito. É a mesma coisa, a Magazine Luiza e Americanas virou Mercado Livre, que você sabe que É a mesma coisa, né? o Mercado Livre você sabe que você está comprando de terceiro. O problema é que Magazine Luiza você não tem Sim. tanta essa Não fica tão- premissa. Mas precisa ficar claro para as pessoas que não necessariamente você está comprando dessas Isso. empresas. É um marketplace mesmo, é um mercado, já é um shopping. E aí tem várias lojas dentro daquele shopping. Exatamente. Só É que isso. como é virtual, você não está entrando na loja e vendo se é bonito, ou se é um indivíduo. A cor é Xing-ling. igual, a aparência é igual, Exato. só o detalhezinho que vendido por aí aqui você tem que se atentar. Presta Sempre atenção olhar, nisso. sempre olhar. Eu já quase caí nisso. Já. Já, porque eu fui ver que essa era uma alteração. Ah, outra coisa, ver se é internacional. Muita gente compra preço mais baixo. Quando no está mais mercado baixo, às vezes você vê lá. Compra internacional. E demora 5 meses para chegar. É, quando chega. Quando chega. Por isso que eles garantem a entrega, mas tudo bem, mas demora 5 meses. Então vê de fato de quem está comprando se é internacional e qual Uma é. coisa que é comum ter problema é toner. Você vai comprar toner para sua impressora, vem lá e você não sabe se é original. A capa é igual, a caixa é igual. É. Às vezes Não, eles e como é que fazem- você verifica tem se é refil, contrabandeado? se é- Isso eu compro na loja oficial. É Isso isso. é um isso problema Eu é- vou na loja sério, da- é um- eu vou é um na loja- exemplo. Eu vou na loja da impressora essa semana mesmo. Eu comprei e eu vi que tinha diferença enorme de preço. É. Falei, não, loja da impressora. É e muito tal. grande. Depois Eles quebra e o prejuízo é seu, né, E cara? eles pegam a tinta e faz reenche, né? Faz o refil né? Você está comprando um produto usado. Você tem que foi- saber. Se você quiser fazer isso para pagar menos, isso é Tudo uma bem, opção exato, sua, exato. velho, mas tem que ser justo. Você É tem que isso. saber que é assim. É Eu isso. escolhi, eu quero economizar, então eu quero o Isso. refeito lá, né? Reciclado. Isso. Beleza. Até porque, senão você está comprando esse mais barato com preço sendo competido com o preço do novinho. Então, na verdade, Do não é que você está original. pagando. É. Que nem isso acontece muito nos Estados Unidos. Você consegue comprar eletrônico que ele fica muito claro que ele peça, que ele foi consertado. Refurbished. Exatamente, isso. o termo que eles usam é refurbished. Então, é um videogame que foi quebrado, Eles eles consertaram. acharam o problema e estão vendendo, mas aí o preço é muito justo. É muito Muito. E tá claro que é dessa Exato, você forma. está comprando por 1/4 do preço. Agora aqui, eles vão encher, muitas vezes, né? Vão encher, você está comprando por um pouquinho mais barato que o original, mas você está comprando produto que foi usado. Legal. Bom, então vamos lá. Então vai na loja confiável, presta atenção em quem está te vendendo, se for um marketplace, para você depois não ter uma dor de cabeça. Cuidado com compra internacional, não estamos dizendo que você não pode comprar, né? Mas saiba que o prazo de entrega é diferente e se vier com defeito, para trocar, a dor de cabeça é É maior. loucura. É loucura, já aconteceu comigo. Muitas Comprei vezes. um adaptador para o computador, e aí eu precisava de um adaptador lá para os cabos de HDMI, não sei o que lá e tal, e aí acabei comprando um num marketplace nacional, comprei um produto importado, escolhi, sabia que era importado, mas eu não estava achando aquele modelo que eu queria, comprei, ele não funcionava. Não Acabei de va- receber um também que tá com problema. A devolução não foi tão simples, Não, como eu normalmente seria. nem devolvi. Aí eu devolvi. Não, mas, Sou chato com isso. mas- velho, que eu mas não você é um devolvo, guerreiro, mano. Eu Zucca. sou, cara. mas tá eu certo, você é exemplo. Porque o Devolvi. certo é isso, as pessoas reclamarem. É. Porque eu reclamei, ele falou, não, mas queria que eu mostrasse qual é o problema. Eu falei, não, ele não funciona, como é que eu vou mostrar? É. Ele simplesmente não funciona, não tem como mostrar. Lembrando que você tem o prazo de arrependimento de 7 dias a partir do do momento que recebimento. Você não deveria nem precisar Você não explicar. precisa nem explicar. Não, Fala assim, no eu quero prazo de 7 exercer dias. o prazo de arrependimento, tá no Código de Defesa do Consumidor, se não me engano, de 49. É Você isso. chega e devolve. Nesse ponto, as plataformas chinesas mesmo, aí são melhores, porque eles não questionam tanto. Você acaba tendo problemas, eles reembolsam o Eles dinheiro. Às vezes reembolsam. você fica até com o produto e eles Eles reembolsam. falam que não precisa mandar de volta. É Porque vai interessante dar isso. mandar pra China de volta. Vai dar É O custo para pra ele vai eles, ser é. maior do É. que qualquer outra coisa. Então Exato. vamos lá. Escolha a loja onde você compra. Se for usar o cartão de crédito, use aquele que o seu banco emite pelo aplicativo, que isso é uma coisa muito legal, que ele vai gerando cartões novos. Tá? São maneiras de você se proteger. Navegação. Aquele negócio de você colocar no seu site, de não guardar os sites que você... Aquela navegação privada. Isso é bom? Isso é legal? Te protege de alguma maneira? É desnecessário? Você sabe que isso pode tem alguns pontos, né? Vamos. Tem um ponto interessante que às vezes é um bom jeito de fazer compra com navegação privada. Presta atenção aí, gente. Por quê? Porque
a gente falou muito já de coleta de dados. Vale dizer, você está sendo monitorado. 24 horas. Aquele site que está te vendendo uma passagem aérea, um hotel, ele sabe exatamente quem é você, por que você vai viajar, sabe muita informação. Quando você faz a navegação privada... Mais do que eu sou mulher. Muito mais. Você pega, o algoritmo sabe quando você escuta aquela música que você está triste. Sabe, por exemplo, o seu deslocamento, onde você parou o carro. Muitos algoritmos sabem que o marido está traindo a esposa e a esposa nem imagina. E o celular sabe? Pelo relógio. Sabe? Pela localização do relógio? Você viu essa notícia? Não, vai. O indivíduo traiu a mulher e aí ele usava um Apple Watch e teve por óbvio, ele teve atividade sexual e aumentou muito o batimento cardíaco na madrugada. A mulher recebeu no dia seguinte a notificação que 3 da manhã ele teve um aumento significativo de atividade física. Só que para ela, ele estava dormindo num hotel. Aí ela foi pra cima, falou, como assim e tal? E ela descobriu a traição por causa do monitoramento do batimento cardíaco do Apple Watch. Tá tudo lá, cara. Então. Tá Vale dizer, a tudo empresa, aí, o Steve Jobs, né, se tivesse vivo, já saberia a traição antes da esposa dele. Mas aí eu falava do... Navegação privada. Perfeito. Aí, esse site sabe exatamente e sabe se você tem um poder aquisitivo melhor e etc. Quando você vai pelo privado, muitas vezes, algumas promoções são liberadas só porque você está navegando. Porque eles fazem primeiro por localização. Então, comprar uma passagem aérea em São Paulo tem um preço diferente. A mesma passagem aérea do que se comprar no Rio. Do mesmo destino e mesma rota. Só por causa da sua localização no momento de entrar no site. E teoricamente, ele está associando aquele bairro, aquela região. Exato, o seu interesse em viajar. Tudo. Com o seu poder aquisitivo. Exatamente. E a navegação privada te protege um pouquinho sobre esse monitoramento e muitas vezes você vai comprar mais barato por causa da navegação privada. Legal. E para segurança? Adianta alguma coisa? Não. Do ponto de vista de vulnerabilidade, não muda nada. Porque a sua navegação será idêntica, a única diferença muda para a questão de sua privacidade. Legal. Então, por exemplo, os sites, você já citou, nesse modo de navegação não fica o histórico de navegação. Eu, no meu celular, só navego no privado. Por quê? Se eu for roubado, pelo menos eu me protegi do meu histórico de navegação. O criminoso não vai saber o site. Gente, olha que mais dica legal. Então, a navegação no celular, usa o privado. Se você não precisar, apesar que você... Mas vamos supor que você entrou no site e queira lembrar. Você vai ter um problema. Então, se você não precisar do histórico, eu navegaria com o privado. Eu navego com o privado. Eu também. Eu acho que é muito mais fácil, mais seguro. Que legal. E vou dizer que evita muita briga no relacionamento. Viu, gente? A navegação privada. Você empresta o celular lá. Se sua mulher ver os sites todos que você navegou, pode gerar um constrangimento. Vai saber, né? Vai saber, né? Comprar alguma coisa pra ela. Não, exatamente, né? Você quer fazer uma surpresa. Aí fala, comprou esse e não comprou mais caro. Me salvou, tá vendo? Eu tava constrangendo Você ia entrar numa fria aqui, mano. Exato. Eu tava querendo te proteger aqui. Já ia cancelar o casamento agora. Tô com o casamento marcado, mas eu só tô com o casamento marcado por causa do meu histórico de navegação. Navegação privada. Mas salva. Que ela não ouça, Posso falar? Sinceramente, fazer uma reflexão sobre os relacionamentos. A gente já tem um compartilhamento muito maior. A minha noiva tem a minha localização 24 horas por dia no Amigos, no aplicativo. A Ana tem também. Então. E é uma segurança. Perfeito. Isso é muito legal. Ela tem... se ela precisar, ela vai entrar lá e vai saber onde eu tô e tal. Vocês não viram aqui, mas provavelmente ela tava me ligando aqui, eu não atendi, que a gente tá gravando. Provavelmente ela entrou lá pra ver se eu ainda tô aqui. Perfeito. Você não pôde atender, mas ela fala, tá lá, tá tranquilo, sabe que você cara, tá quem mora em empresa. São Paulo, quem mora no Rio, cara, é uma segurança. Beleza, vale a pena por uma segurança e é justo. Para quem não faz coisa errada, excelente. Agora, tem algumas privacidades que, a meu ver, extrapolam o limite do que seria uma relação saudável. Quem fala isso não é psicólogo, porque o monitoramento absoluto gera um probleminha. É uma amiga que manda um oi que você não tem culpa nenhuma. Às vezes não é nem isso, cara. Vira um gerador de desconfiança exato. quando você automaticamente fica absolutamente tudo aberto ali. Eu entendi o que você quer dizer. Faz sentido. E o histórico de navegação é uma situação que não é só para isso, mas pode ter um impacto na questão da relação. Mas também é válido para se você for roubado e etc. Então eu recomendaria navegação privada. Legal, aprendemos mais uma aqui. Muito legal. O que mais a gente tem que fazer? O que mais vocês recomendam? A gente já falou de antivírus, a gente falou sobre guardar bem as suas senhas, sobre trocar as suas senhas com alguma frequência, usar senha forte. Eu tô dando uma série de dicas termo aqui. de uso, cuidado com dados, e perguntar, né? Ser questionador. Chega na farmácia, o cara pediu o CPF, só preciso dar. Eu faço isso, eu sou um chato. Ainda não dá. Então, minha mulher não dá. Mas o que eu faço? Tem uma lei que proíbe eles não concederem o desconto
A lei diz o quê? É proibido. Essa lei é no estado de São Paulo, tá? A LESP que sancionou. Tá. É proibido, na verdade o governador sancionou, a LESP aprovou. É proibido você condicionar desconto na farmácia ao oferecimento de CPF. Então, se você quiser falar, eu quero desconto, mas eu não vou fornecer o CPF, eles têm que dar. A não ser que por óbvio seja do plano de saúde, etc., que eles precisam entrar no sistema. Mas se for o desconto da farmácia, eles têm que te conceder. Então, o que eu faço? Mas vai ter um desconto maior? Tá? Não, vou consultar. Consulta o seu CPF, então. Eu quero a consulta, então eu não vou dar e eu quero desconto. Então, eu sou chato. Mas você perde tempo, dor de cabeça. Realmente. Mas quem sabe se todo mundo fizesse isso, a farmácia agiria diferente. Então, é uma premissa importante a cautela com os dados. Parar de sair entregando de graça, sabe? Sabe uma cautela que as pessoas têm que ter, Zucca? É informar as pessoas que geralmente não têm tanta afinidade com a internet. Vamos lá. Pais, avós. Ia chegar nesse ponto, vamos embora. Se você pesquisar aí na internet, tem muitos casos de golpes que quem acaba caindo é mãe, pai, avô, porque eles estão na internet. Eles foram obrigados a entrar nesse meio também. Só que sem o conhecimento, sem aquela coisa que a gente tem já mais próximo, porque nascemos quase... migramos sim também, mas... Não. Ele tá falando isso porque um parente dele caiu hoje. Caiu no golpe hoje de manhã. Isso, caiu no golpe do WhatsApp. Entrou lá e acabou deu fazendo transferência. Achou que era o filho pedindo dinheiro e transferiu. E olha, porque eu aviso, a gente tá sempre falando sobre isso. Eu sou meio chato com isso, alerta, tudo mais. Pelas circunstâncias, acabou acreditando, passou e é fundo perdido. Aí é muito difícil, lógico, tem as suas medidas, mas por isso. Então, conversar com essas pessoas que não tem, às vezes, essa malícia da internet, que a internet é um ambiente tão inseguro, que acha que, ele tá pedindo, tá foto do meu filho aqui, do meu sobrinho, do meu neto. Eu vou mais longe. Tem um detalhe que a gente às vezes esquece. A visão, cara. A pessoa nem enxerga tão bem. E tá usando o celular. Bem lembrado. É muito fácil você clicar errado. É mais difícil você ler uma letra pequena. Se a gente tem preguiça de ler, se você tiver com dificuldade de ler... Bem lembrado. Tem casos que as pessoas vão até o banco. Então, mas é muito faz o golpe, vai até o banco e faz grandes transferências, inclusive de imóveis que venderam, tudo. Eu postei esses dias, eu postei. Vou até abrir meu Instagram aqui, porque eu postei isso esses dias, até fiz uma piada, né? Que a gente tenta fazer isso sempre de forma bem humorada, porque eu tento cuidar da minha mãe é uma pessoa presente nas redes sociais, faz bem para ela gosta e tal, mas obviamente ela toma um susto por semana que ela me conta. Né? Obviamente é mais do que isso. Ela sempre toma vários sustos porque faz bobagem. E aí olha que a gente pega no pé, todo mundo falando com ela e tal, mas faz como muitas pessoas fazem. E aí, eu não sei onde é que está esse negócio aqui, mas eu queria achar. Eu vou encontrar. Mas foi simples. O que foi? Meu WhatsApp não foi roubado, mas uma pessoa foi lá, pegou uma foto da minha rede social e mandou aquela famosa mensagem para ela: mãe, meu telefone está na assistência técnica, esses dias eu vou usar esse... Achei aqui, ó. Beleza. Aqui, ó, vamos lá. Mandou para minha mãe. É que eu estou precisando muito de um favor seu, mãe. Estou tentando fazer um pagamento, não estou conseguindo realizar a transferência devido ao código do meu app que não está instalado neste aparelho novo que estou usando. Você pode confirmar esse pagamento para mim amanhã? Mesmo resolverei essa questão no banco, já aproveito e devolvo o valor de volta para sua conta. Primeiro que tem erro de digitação, de geralmente concordância. esse é um detalhe. Geralmente a questão do português eles acabam escorregando nos golpes aí. Isso fica bem característico, inclusive em sites falsos. Pronto, atenção ao português. Isso é legal e tal. Então, e aí eu escrevi aqui no post, eu falei, é fake, não mudei de número. Ainda bem que minha mãe jamais me emprestaria dinheiro. Ufa. Né, velho? Então, foi bom que você alertou agora, porque eu acabei emprestando. Depois eu vou... você tá me devendo. Então, cara, é o seguinte, eles fazem... E a gente tem que falar muito com as pessoas mais velhas, a gente tem que tentar ajudar. É uma coisa que a gente tem que fazer o tempo inteiro, cara, porque eles dão um jeito. O cara foi lá, pegou uma foto minha, então mandou uma mensagem, ele nem tem acesso ao meu celular. E ele sabe que é sua mãe. Por causa de vazamentos, engenharia social, ele sabe que é sua mãe. Então, ele tem lá o contato, ele sabe o nome da sua mãe, ele sabe tudo. E ele vai direto nela, porque sabe também da vulnerabilidade, da questão da pessoa mais velha. E aí, com isso, eles acabam tendo mais êxito. O que a gente fez com meu avô quando era vivo, nós demos um Nokia da cobrinha, sabe aquele Nokia tijolão, inclusive é música sertaneja, Nokia tijolão. E aí, se ele queria usar a rede social, a gente deu um tablet que não tinha acesso a banco, nada, era separado. Então, era uma atuação distinta. Esse celular é seu aparelho para ligação. E você quer navegar em rede social, é isso aqui só com essa rede social. Então você vai blindando. Não tem banco, não tem nada. Exato. Então a forma de se fazer, porque o que acontece? A pessoa às vezes tem preguiça, fala, tá aqui, pai, toma um iPhone. Ah, mas eu queria banco, instala. Ah, mas eu queria rede social, instala. Eu queria o WhatsApp, instala. Ah, ligação, é aqui também.
muito ruim. Agora, por exemplo, no Nokia da cobrinha, né, óbvio que não existe mais, mas você tem aparelhos hoje que são analógicos, né, não teria a questão de smart, que você não vai ter esse risco dele mandar o código do WhatsApp. Entendeu? Então, usa o WhatsApp, o web, loga você no do seu pai, deixa ele só no computador no web e fica você com o aparelho. Tem várias formas de usar esse tipo de ferramenta com mais segurança. Então, E conversar, não ter preguiça. Conversar. Respeitar Explicar. aquela pessoa e explicar, Isso. porque também fica muito fácil você falar, tá aqui o celular e meio, Se tó, vira. tó, tó, e se vira. E A mesma pessoa coisa com precisa. criança. É família, ajuda. Mesma coisa com criança. Claro, criança, nós temos... Se você vai na SaferNet, é um portal de denúncias de crimes na internet. O top 1 disparado absoluto é pedofilia. Então, acho que mais tem na internet denunciado nessa plataforma no mundo, é uma plataforma que recebe denúncias no mundo, tem mais de 4 milhões de denúncias. Disparado é conteúdo de pedofilia. Vale dizer, a partir do momento que você dá um celular pro seu filho, sua filha, insere ele nesse mundo das redes sociais e comunicação, ela é uma vítima, uma possível vítima ou uma presa vulnerável desses pedófilos. Então vamos lá, agora beleza, falamos das pessoas mais velhas, falamos da gente na nossa navegação, Sim. vamos falar dos filhos. Quais os cuidados que nós devemos ter? Porque dizer que eles não vão usar isso é absolutamente impossível. Então, no mundo Perfeito. real, eles vão usar. Tá. Como é que a gente protege? Então, primeira coisa, banimento é impossível. Vamos eliminar o banimento. Não dá, Ele vai usar. vai usar. Então, se ele vai usar, a gente tem que entender o que ele consome. Então, o pai tem que falar, ô filho, o que você assiste aí? Vamos ver junto. Pai, mãe. Vamos ver, vamos Acompanhar. assistir junto. Vamos lá, você gosta desse youtuber? Que legal. Legal isso. Não é legal isso que ele faz. Parte da educação. E aí você tem que ter algumas premissas, tanto de crime, por exemplo, a pedofilia, até induzimento ao suicídio, que é gravíssimo. Isso infelizmente, é uma realidade. É a realidade. Nós temos um problema hoje que a doença dos tempos modernos hoje é depressão, Claro. etc. E aí a criança, o adolescente se expõe, diz, né, que está doente, e tem malucos na internet que vão estimular, atrapalhar, induzir. Inclusive, uma série que está super em alta na Netflix é o Clickbait. Não sei se você assistiu. Muito legal. Ele Muito. mostra exatamente esses problemas e ele fala de adulto, hein? Ele está mostrando adulto que se envolve e tem um relacionamento virtual, adulto que se envolve e é induzido ao suicídio por causa de uma frustração na internet. Você Exposição, Você né? tá falando spoiler aqui. É verdade. Então, pessoal, quem Se aqui alguém assiste- tiver Mas vendo. assistam o Clickbait. Assista. Netflix é espetacular. Netflix também vai patrocinar aqui o Link Podcast. Pronto, ótimo. Mas são premissas desse documentário que valem muito Sim. para crianças, como a You, também a série Você, Uhum, o Stalking, sim, a perseguição. Então são premissas que tudo isso a criança ou ela vai aprender pelos pais, ou ela vai aprender na marra. Então é bom que ela aprenda pelos pais. Exatamente. Então a gente tem que estar presente. Então vamos lá, a gente dá o celular para o filho. E aí, o que a gente faz? A gente que tipo de controle a gente tem? Como é que funciona isso? E o que a gente pode fazer tecnologicamente para proteger? Aplicativo de controle parental é tem legal. É bom. É muito É. legal. Ele vai bloquear muito acesso, muitas formas. E um detalhe importante é conversar também com esse filho por questão de nudes. Isso preocupa muito. Mesmo maior de idade. Conversar, porque às vezes não é dada a verdadeira importância a isso. São imagens ou vídeos que vão para a internet e que não sairão nunca mais. Isso vai trazer consequências para o resto da vida dessas crianças, desses jovens. Então é muita cautela. Não que a pessoa não possa fazer, não tem nada errado, mas ela tem que ter consciência de que ao Do risco que ela fazer, corre. vai assumir um risco gigantesco. Há casos, inclusive, de suicídio, de necessidade Depois de do mudança vazamento, né? de Vaza e o escola, adolescente de se mata emprego. porque- Então, as consequências para a vida são drásticas. Então, muita cautela com a questão de nudes, porque mesmo adultos sofrem com isso. Inclusive, Imagina as crianças. extorsão, golpe. Fala do golpe novo. Tem um golpe Fala. novo aí que tá na Vamos moda. lá. Conta aí. É um golpe que o criminoso... Empresário, né? Eles olham, Foco provavelmente em empresário. geralmente homens, já com uma família, com Poder poder aquisitivo legal, eles verificam isso na internet, numa rede social. Tá lá tudo aberto na Isso. tua rede social. Cria um perfil fake de uma menininha bonitinha ali, 18 anos, uma coisa assim, e começam a conversar. Migram, lógico, para um WhatsApp, para um trocador de mensagens instantâneas, e começam ali uma conversa mais quente, trocam fotos, A menina manda foto e Manda estimula ele mandar, ele o mandar empresário tudo. mandar. Mas quem que é, na verdade, essa menina? São criminosos, não Golpista. existe. Não existe E mulher. aí eles começam Mas antes eles não chantageiam, eles criam todo um enredo. Então eles começam surgindo um delegado, falando que teve uma operação da polícia contra a pedofilia, que aquela menina é menor de O idade, cara que ele fica foi morrendo de pego, medo. mas que dá para fazer um acordo, aí Imagina mandam assim, dinheiro. Imagina assim, Zucca. Cara. O empresário tá lá, do nada vê uma menina na internet, linda, e começa a A chavecar. dar mole.
chavecar. Ela manda foto pelada pra Isso, ele e aí ele manda pra ela. Insiste, um dia ele cede, mesmo Isso. casado. Envia Casado, pra ela. geralmente tem filhos. É. Tudo eles criam, eles escolhem uma vítima que não vai gerar tanto problema pra eles. Eles escolhem normalmente uma vítima Que que tem não vai reagir na polícia, tenha que ele muito tem o que tanto perder. segredo, ele tem muito a perder. Aí ele manda 1, 2, 3, aí nisso essa menina desaparece e vem uma ligação muito estranha dizendo, olha, aqui é tal, sou delegado, etc. Nós vimos uma operação, você trocar uma mensagem com a Juliana aí, e ela é menor. E você cometeu um crime de pedofilia, etc, tal. Você vai ter um problemão, o cara fica desesperado. Imagina, ele sofre uma música de apreensão na casa dele, esse suposto delegado começa a fazer várias ameaças. Só que a gente consegue resolver, se você transferir aqui, a gente vê sua defesa e tal, e pede 20 mil, 30 mil, ou ele desesperado transfere. Tudo falso. Tudo falso. Faz o pagamento, fala, não, a gente sabe que você não é... Detalhe, a malícia desses golpistas. A gente sabe que você não é pedófilo, que não é o caso. Então é pros outros esse. Mas aqui você sabe como é que é. Melhor resolver agora do que deixar isso prosperar, porque ninguém sabe onde isso vai parar. Não existe delegado, não existe vítima, porque essa menina, na verdade, desde o começo é esse mesmo cara que vai se passar pelo delegado, que vai se passar pela menina, que vai se passar por E vai todo mundo. piorando, porque aí tem o delegado, aí aparece o pai da menina, fala que a menina tá em depressão. Ele paga. É. Aí não tá satisfeito. Lógico. O dinheiro tem que... Se já saiu fácil a grana. É isso. isso. Aí aparece o pai, o suposto pai. Como? Com a minha filha. Minha filha, eu vou te matar, tal, eu quero que você pague, indenize o que você fez. Aí ele paga pro pai. Aí Depois fala, vem minha filha tá em depressão, precisa pagar remédio pra ela, tratamento, custa tanto. Dinheiro pra filha. Olha esse golpe. E vai, chega um ponto, fala assim, eles chegam e falam assim, ó, teve um problema, a menina se matou. Tem que pagar tanto porque a gente vai pra matar essa história, porque é inadmissível e tal. E aí o cara já, numa dessa, já deu 200 mil, 100 mil, 200 mil. Meu Deus. Porque eles vão, a grande malandragem é isso, eles vão amarrando, e não é que eles chegam e fazem uma extorsão, vou publicar sua foto de nudes. Não, eles constroem um enredo a menina, de forma que e a pessoa tem muito a perder. E outra? O indivíduo tem trabalho, tem família, ele não quer denunciar. É isso. Porque qual seria a reação ideal? Vai pra polícia na hora. É isso, mas ele não quer. Porque se ele lavar o bel, como ele justifica em casa, entendeu? Que ele tá trocando faz a fotos. bobagem antes, né, isso, Por isso que ele tá falando E é de- muito comum, hein? Tem acontecido muito. E a questão da informação pra polícia é pequena por causa disso. Porque as pessoas Claro. não vão denunciar, relata, porque corre risco de perder o emprego, de estragar o casamento, Família, então tal. fica... E eu tive cliente que me ligou e eu falava, é bobagem, isso é golpe. Esqueça, suma, bloqueie e desapareça. Tudo golpe. Ele falou, tem certeza, doutor? Eu tô muito preocupado. O cara acreditava fielmente, porque envolve mesmo. É como o golpe que fala que o indivíduo entrou na rede numa página de pornografia e que tem a imagem dele ali. Então isso a pessoa também... O indivíduo fica falso. com Imagina muito... você recebe falando, a gente viu esse E história você de navegação, entrou, você não- foi monitorado, a gente E vai tem um vazar vídeo seus seu, nudes. vem do site pornô. Então tem que pagar tanto através de criptomoedas. Também não sei é o quê. só ignorar. O cara fica desesperado. Tudo E mentira. os clientes falam, mas é assim, e se divulgar? Eu falo, não acredito, isso aí não tem nada, fica tranquilo. Não, mas e se... Então, cuidado. Bom, ó, vou aproveitar uma coisinha que vocês falaram aí que eu acho que é muito legal e é um cuidado que eu já ouvi que algumas pessoas têm. Eu nunca tive, mas eu acho que pode ser uma coisa legal. Precisa cobrir a câmera do celular? Precisa tampar? Do celular, desculpa, do computador, perdão. Porque você falou assim, tá visitando o site pornográfico. Isso, é exatamente Isso. isso. Inclusive tem um filme que retratou isso, que é o Casal Improvável. Isso. E a moça do filme, ela é candidata a presidente da República e o namoradinho dela acontece exatamente, muito legal o filme ter retratado isso, porque o filme de Hollywood mostrar isso, mostra como é real, como acontece. Ele retrata uma realidade absoluta, que é o indivíduo acessando o site pornô e ele é filmado por essa câmera integrada e eles vazam isso no meio da campanha. No filme tem um enredo interessante, mas na vida real, né, na nossa vida, isso gera extorsão. De falar, vou vazar na empresa, vou vazar... Então, essa premissa de que a câmera integrada é passível de invasão, seja da TV, que as Smart TV já tem, seja do notebook, seja da babá eletrônica, quando não estiver sendo Se utilizado. o Zuckerberg cobra... Mark Zuckerberg tem foto com ele com a câmera coberta. fita isolante. Então, é importante. não é piração, não é exagero. absurdo. Eu Não é. acho, e você, ó, eu reparei na sua capa, tem a Isso, proteção para a exatamente câmera. isso. Eu acho que tinha também que ter frontal. Tá. Tinha que ter um jeito de você bloquear no celular. Acho que não seria uma cautela que não traria nenhum prejuízo, porque é uma questão mecânica ali na frente, mas que ainda não tem. Mas Você arrasta, é uma cobra. ideia também para as câmeras frontais e para a traseira. Por que não? Né? Exato. Então, vale a pena. Vale. Vale, não é absurdo. É uma Não é cautela. exagero. Por quê? Partindo da premissa de computador é muito fácil ser infectado, e a TV mais ainda.
Você tem dispositivos vulneráveis, altamente vulneráveis. Não tem antivírus para televisão ainda, né? Exatamente, com câmeras Você disponíveis. falou da babá eletrônica, o pessoal esquece. 80 mil. Ligado no Wi-Fi. Imagina, cara. 80 mil babás eletrônicas foram invadidas ano passado. 80 mil casas que o criminoso estava acompanhando o que estava acontecendo na quarta da eu criança. comprei, Na quarta do seu filho. eu comprei sem Wi-Fi. Eu prefiro que pelo menos só o vizinho veja do que um cara lá no outro país, do outro lado do mundo, monitore a minha vida. Você vê que é uma opção. Por isso que a gente fala de alerta. Você tem babá eletrônica offline, babá eletrônica por Bluetooth, onda de rádio, acho que eles fazem. E babá eletrônica que você põe na internet No para Wi-Fi. ver de qualquer lugar. O problema é que você acessar... Não é só você que É pode isso, ver. Se exato. você consegue acessar... Qualquer um com a senha. E a senha é vulnerável. Babá eletrônica é muito vulnerável. Então, essas premissas valem a pena sempre cobrir. Não é Se a gente piração. puder dar umas exageradas em algumas coisas, é bom. Vamos lá. Nossa, a gente falou de tanta coisa boa aqui, hein? Que servição bom, cara. Vamos Legal, falar agora um né? pouquinho para a gente não perder, não queria deixar de falar sobre isso, sobre os nossos direitos, né? Hoje a gente vê muita mentira na internet, a gente vê muita notícia falsa. Infelizmente, isso é uma coisa muito comum. A lei está melhor em relação a isso, porque eu tenho uma sensação que ainda tem muita mentira, as pessoas são vítimas de mentira, é muito difícil a pessoa se defender, cara. Ainda eu acho que é muito difícil na justiça você conseguir preservar os seus direitos quando você é vítima de uma calúnia, de uma mentira. Como é que está isso? É difícil, ainda mais que os perfis falsos são utilizados e a investigação é morosa, a atuação das plataformas também no auxílio não é o ideal. Então você tem um problema na investigação até localizar esse indivíduo, a autoria. Agora, sobre a resposta legislativa penal, tem sido bem adequada, viu? Inclusive teve uma alteração que agora a pena é em triplo. Então, por exemplo, nós temos lá no Código Penal, artigo 138, 139, 140 são os famosos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Para quem nunca ouviu falar, a injúria seria ofender a pessoa no seu foro íntimo, né? A gente fala de honra objetiva. Na difamação, a gente está falando de reputação. Então, a visão de terceiros sobre sua atividade, etc., e que as pessoas se ferirem de alguma forma e imputar fato ofensivo à sua reputação, isso é difamação. E a calúnia é imputar um crime sabendo que aquela pessoa ser inocente. Tal pessoa roubou tal lugar, cometeu corrupção, tal, ele sabe que não aconteceu nada. Isso é calúnia. Dos três, o mais grave, por óbvio, é caluniar alguém que você está imputando um crime. E a pena, mesmo sendo um crime grave, você está imputando um crime a alguém, era baixa. A gente tinha, até essa alteração, pena de 6 meses a 2 anos de detenção. Pena é baixíssima, imagina. 6 meses para o indivíduo falou que você roubou em rede social, etc. E aí, ela é a mais gravosa. Então, as penas são menores ainda. Na difamação, 3 meses a 1 ano. E na injúria, 1 a 6 meses, todos de detenção. Então, ficou claro que isso não era suficiente para um mundo virtual que o alcance dessa publicação, dessa ofensa, era muito maior do que o mundo físico. Do que o cara fala na praça mal de você. Agora ele fala na rede social. E aí, por questões processuais, como a pena é baixa, ela é considerada de caráter potencial ofensivo baixo. Então, a forma que resolve isso, que soluciona isso, o Estado, são as formas mais céleres, mais eficientes, que é o sumarício, procedimento rápido. E aí você tem pagamento de cesta básica, serviço à comunidade, etc. Então, não acontece nada com a pessoa. Exato. Você era vítima de uma calúnia na internet, o indivíduo te difamou, etc., te caluniou, você processava, gastava com o advogado, ganhava. Tinha uma audiência, o juiz marcava a audiência, tinha uma audiência, ele sentava com o Ministério Público falava, R$500, vai, transação penal. Tá bom. Pagou R$500, acabou. E o que você sofreu, problema seu. Vai resolver lá no cível, se vira. Não era justo. Aí o legislativo, a muito custo, porque isso muda no Código Penal com o projeto anticrime. Mas ele não vem de origem. Não foi o Sérgio Moro que incluiu isso. Os deputados sofrem muito com isso. E eles incluíram no Congresso essa alteração. Porque pode pode vir uma sugestão, como veio do Ministério da Justiça com o projeto anticrime, que foi o Moro que elaborou com sua equipe, mas eles podem incluir, podem alterar. Eles alteraram. Colocaram que quando aconteceria calúnia, difamação e injúria em rede social, pena em triplo. Então a gente está falando de pena máxima de 2 anos, já vai para 6. Você tira a possibilidade de pagar uma cesta básica. Sim. E aí, eles alteraram o projeto, isso voltou para o Bolsonaro para sancionar depois de aprovação nas 2 casas. O Bolsonaro vetou, a pedido do Moro, que não queria, essa parte específica da play em triplo. E aí voltou pro Congresso e eles derrubaram, velho. Você vê a importância e como isso foi difícil para hoje estar em vigor. Então hoje está em vigor.
está em vigor. E se alguém hoje for difamado, caluniado ou injuriado nas redes sociais, a pena vai ser vezes 3 para que ele cometeu o crime. Mas depende de uma questão muito importante. Que as pessoas tomem alguma atitude. Porque não adianta nada você ser ofendido na internet e não fazer nada. Se houver, e como há, essa ideia de que não traz resultado nenhum, as consequências não existem, fica um senso comum, né, uma sensação geral de que aquilo é assim mesmo e os criminosos continuam cometendo crimes, porque são crimes, e as pessoas ofendidas não tomam nenhuma atitude. Então, se houver por parte das pessoas a busca de realizar um boletim de ocorrência, instaurar inquérito policial, investigar esse crime para que esse crime seja punido dentro do prazo, tudo certinho, aí isso acho que vai servir como uma medida pedagógica para que todos façam isso. E servirá de recado para esses criminosos, para que não é uma terra sem leis a internet, que crimes contra a honra são punidos, inclusive com penas bastante adequadas. Mas a justiça está com essa compreensão, porque eu tenho uma sensação, por exemplos que eu já ouvi, já relatei, noticiando isso, que algumas coisas às vezes se confundem com uma coisa que é muito importante, mas que infelizmente às vezes é utilizado de forma equivocada, que é a liberdade de imprensa. Que a pessoa às vezes confunde isso. Então, a pessoa vai lá, ela publica uma mentira, ela deturpa uma informação, ela pega uma informação verdadeira, e ela deturpa aquilo, transforma aquilo numa mentira, ela publica, e aí a pessoa vai lá, processa, e aí o juiz vem e fala, mas isso é liberdade de imprensa. Cara, é complicado isso. Na questão porque, assim, da imprensa há uma dificuldade realmente. É muito sério isso, porque aquela pessoa que está contando essa mentira, ela está utilizando uma coisa que foi feita para proteger a imprensa séria. E da sua profissão? Cara, isso é muito grave, Não temos mais lei de imprensa. E fica difícil para o juiz, às vezes, eu até entendo, isso não é uma crítica ao juiz, por favor, para que fique claro, mas fica difícil, às vezes, para o juiz, porque se ele pune aqui, né? Ele pode, às vezes, até prejudicar. Ele está cerceando, censurando. E aí, cara, é muito difícil, cara. E você tem um debate da subjetividade, às vezes, da notícia. Ainda mais agora na pandemia, na política, a gente vê como as questões são subjetivas. Mas não é um cenário de absoluta impunidade, Zucca. Nós temos, por exemplo, algumas premissas básicas. A liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Então, o jornalista goza de ambas, né? Liberdade de imprensa e da expressão. E o usuário em comum, só a liberdade de expressão, não tem liberdade de imprensa, por óbvio. Ambas têm limites. As duas atividades têm limites. Os dois direitos, as duas garantias gozam de limite. Onde está exatamente delimitado esse limite? Na lei. E onde se encontra esse limite? A partir do momento em que o indivíduo, seja profissional de imprensa, seja usuário, usa dessa liberdade para cometer um ato ilícito, então para cometer calúnia, para cometer difamação, ele não está mais protegido nem pela liberdade de imprensa, muito menos pela liberdade de expressão. Ele está cometendo um crime. Então, se o indivíduo, por exemplo, é racista, mesmo sendo jornalista, numa notícia dele, ele não está protegido pela liberdade de imprensa. Ele está sendo racista, ele vai responder pelo crime. Então, o limite está exatamente na própria lei, nessas previsões de crimes contra a honra, racismo, crimes de opinião, etc. Então você teria, no caso desse jornalista maluco que mente na cara do... E a mentira, às vezes, é só tirar de contexto. É só você tirar de contexto. Histórico. Se você trouxer uma informação de 3, 4 anos atrás para cá, para hoje, de repente já não seria verdade. Perfeito. Mas não é uma criação, mas já fora de contexto ela traz uma percepção errada da realidade. Mas a justiça hoje consegue fazer isso? Ela tem perna para isso, gente? Para poder fazer? Porque é uma análise complicada essa, cara. Principalmente para a imprensa. Para o cidadão, não. Para o cidadão é mais fácil. Isso, como o Luiz Augusto falou, essa questão dessa liberdade, as pessoas confundem muito, né? E foi disseminada uma ideia falsa que essa liberdade de expressão e de opinião é muito ampla. Tem limites, não é assim. É óbvio. Você não pode ofender uma pessoa, isso não é liberdade, isso é crime, é ofensa, é uma calúnia. Então, tem esse limite, esse linear entre a sua liberdade e a liberdade do outro. A partir do momento que começa o direito do outro, encerrou o seu e você não pode extrapolar essa barreira.
mas não é... Tem sim chão para reação. Esses jornalistas poderiam responder, por óbvio que o juiz vai analisar exatamente a subjetividade da notícia, se era uma situação que é antagônica ou não, é uma mentira descarada, uma fofoca maldosa, e aí você teria tanto questões cíveis de indenização e questões criminais por esses crimes. Qual o problema, Zucca? Que você fala, mas a lei funciona e tal. O problema é que o Flávio falou. A sociedade tem uma premissa de que não vai dar em nada. Não vai dar em nada, não vale a pena lavar o BO, não vale a pena. Vou perder tempo com isso, E não dinheiro, vai dar nada. vou gastar dinheiro. E nem sempre, porque se for até 20 salários mínimos no juizado especial civil, que é o antigo pequenas causas, é de graça. Não precisa nem de advogado, você vai lá sozinho e processa, de graça. Então a Defensoria Pública, para quem não tem patrimônio, está aí para isso, para ajudar a defender essas pessoas. Então, tem acesso, mas tem uma cultura de não utilizar esse acesso. Isso vale tanto para reações na internet e também para questões de consumidor. Eu até falei no outro podcast que é muito diferente nos Estados Unidos, a gente até falava aqui hoje, porque se as pessoas processassem mais, né, exercessem mais o seu direito, não seria nem processar, porque é de fato ter o direito e entrar com a ação. Nós teríamos atendimentos melhores, menos assédio ao consumidor, ligação de telemarketing. Isso é insuportável. Exato. E por que não muda? Ou porque falta uma lei, uma fiscalização e punição, ou porque as pessoas não processam. E tem formas, não é só judiciária, tem isso também. Tem plataforma consumidor.gov.br, que é uma plataforma oficial que você faz reclamações e você não precisa buscar o judiciário, você faz reclamação direto, o Estado controla, tem ranking ali das respostas. Então, tem formas de você fazer que vão dar trabalho. As próprias redes sociais, lógico, né? O pessoal divulga denunciar, né? Denunciar na rede. Mas e aí no problema do criminal é que, por exemplo, para esses crimes contra a honra, a ação é privada. Porque presume-se que o Estado ele não quer exercer a sua defesa nesse sentido. Diferente do homicídio, que é uma situação contra a vida. Tem alguns crimes que o Estado precisa agir em nome da coletividade. Sim. E alguns, não. É só uma questão sua. Inclusive, o estelionato, se você é vítima de estelionato, até... Ano passado, retrasado, era uma questão de interesse público. Então, era uma ação penal pública incondicionada. E hoje ela é condicionada à representação. Então, o indivíduo... Você tem que denunciar. Se não denunciar em 6 meses, nada pode ser feito contra o estelionatário. Olha que interessante. Meu Deus. Nada. Então, se você for vítima de estelionato, tem representar 6 meses para ir até a delegacia, ou exercer de alguma forma... Importante, hein? Dica importante. Super importante. E é a mesma coisa para o crime contra a honra, que é privado. Aí você precisa de um advogado e apresentar uma queixa-crime. Então você tem que protocolar esse pedido feito pelo seu advogado com procuração específica por causa desse crime. Então o Estado não interfere. E aí você tem custas, tal, tem que pagar o advogado. Tem que gastar uma grana. Por isso que muita gente deixa pra lá. Deixa pra lá. E aí essas pessoas se aproveitam disso. Pra gente fechar esse bate-papo, ainda falando pra gente não perder essa coisa da rede social, se você for vítima de alguma coisa na rede social, alguém entrou lá e fez um comentário ofensivo, racista e tal, o que você tem que fazer? Quer falar? Você tem que criar prova disso. Se você for tomar alguma medida, tem que criar prova disso. Printa. O primeiro print. O print acho que é válido, mas é o imediato. Judicialmente, hoje em dia, é muito questionável o print. Até tem formas mais modernas. A ata notarial também já foi muito usada, mas hoje tem formas mais modernas, inclusive com registro em blockchain e tudo, para você preservar essa prova com todas ali as informações técnicas para mostrar que aquela prova não foi adulterada. Primeira coisa é a print. Porque a print, às vezes, é a única prova. Né? Um post é apagado em segundos. Então, você tem essa prova sendo efêmera. Então, você precisa preservar da forma não ideal primeiro. Depois, você vai orientado buscar com ata notarial e verificação, print certificado, etc. E aí, depois, você tem que procurar ou especialista ou autoridade policial. Você tem que procurar ajuda. Então, fui vítima de um crime, etc. Vou direto na delegacia, vou lavrar o BO. Pode fazer um BO na hora? Pode, virtualmente ou... Você pode entrar na página da delegacia lá da Polícia Civil e fazer um BO. O cara entrou na tua rede social lá, te ofendeu, fez um post te ofendendo... no caso de crime contra a honra, você preserva a prova, pode lavrar o boletim de ocorrência, mas o inquérito só tramitaria se, por exemplo, for um perfil falso, se precisar investigar quem é o autor. Se já tem, o indivíduo fez da própria página lá, ou tem um site e ele mesmo publica, não há necessidade da interferência policial. Perfeito. Porque você já tem materialidade e autoria comprovada. Justiça. Você vai direto para o advogado para ingressar com a queixa-crime. Então você pode printar, preservar, lavrar o BO também para usar como documentação
verificar se é perfil falso ou não. Se não for, você já vai direto para o advogado para ingressar qualquer E é importante que as pessoas comecem a fazer isso para que o pessoal aprenda a usar essa internet, né, gente? Com respeito. As punições têm caráter pedagógico, seja contra empresa, seja contra pessoa física. Então, a partir do momento que pega no bolso ou que o indivíduo vai para cadeia, ele para. Ninguém vai ficar... E a imprensa noticia que aquilo aconteceu. Você imagina. O outro vai pensar 2 vezes antes de fazer a mesma coisa, certo? O indivíduo comete calúnia. É condenado a 5 anos de prisão. Então, presume-se que ele vai para o semiaberto. Mais de 4. Poxa, ir para o regime semiaberto é duro, porque... O sistema prisional. Ele vai para a prisão, ele só sai para trabalhar se tiver trabalho. Então, se não tiver trabalho, ele vai ficar como se tivesse um regime fechado. Duvido que esse indivíduo volte a caluniar alguém. Isso. Não volta, porque ele vai aprender. É diferente da criminalidade que está na sociedade, de furto, roubo, facções criminosas, etc. É um pouco diferente, né? Esse cara que às vezes comete o crime contra a honra é um ato único ou reiterado contra alguém que ele não gosta, que persegue. Diferente daquela sociedade... E de duas uma, ou ele não enxerga como criminoso, criminosa a atitude dele, ou ele acha que não vai dar em nada. Então por isso que ele faz. Não há dúvida que ele acredite que não vai é dar bobagem, nada. Por isso que ele comete esse crime. A gente não falou sobre isso, mas então eu vou falar antes da gente terminar. Como é que é esse ambiente de... Eles são irmãos, tá, gente? Né? Obviamente e tal. Então, só pra gente... Não é muito óbvio pela aparência, só pelo sobrenome, mas é mesmo pai, mesma mãe. Como é que é esse ambiente? Eu tenho o privilégio de ser amigo dessa família toda e um grande admirador de todos eles. É um presente da minha vida, da minha família, da minha esposa. E a gente gosta demais dessa família. Como é que é esse ambiente do direito, da advocacia, das leis? É legal isso? Olha, pra gente né? Porque se você perguntar isso pra muitos, isso é muito variável. Tem gente que adora ser médico, tem gente que odeia. É que nós nós nascemos inseridos, né? Inclusive o papai, como que ele te fazia dormir? Na verdade, meu pai, quando ia ler historinha, em vez de ler historinha pra gente dormir, ele lia o Código Penal pra gente ir se adequando àquele ambiente jurídico em casa, na verdade. Mas não adianta, assim, eu acho que o que aconteceu em casa? O meu pai, ele ama muito... Dr. Luiz Flávio Durso, que foi presidente da OAB, que é uma figura maravilhosa, um abraço. Então ele é muito apaixonado, muito apaixonado. Ele tem culpa. Ele tem muita culpa. Porque ele é workaholic, assim, o negócio dele é trabalhar. O hobby da vida dele foi trabalhar. A vida dele foi trabalhar. Para presidir a OAB, ele sacrificou muito o convívio familiar. Foi o primeiro candidato a presidente da OAB que foi em todas as subseções no estado de São Paulo, rodou... Acho que era 216 subseções à época. Acho que ele fez 80 mil quilômetros. 1.000 quilômetros. Não sei quantos. 100 mil quilômetros. Um isso, quase 100 mil quilômetros numa campanha de 5 meses para presidente da ordem. Então, é alguém que se dedicou a vida inteira à advocacia. A partir do momento que ele resolveu entrar na OAB, ele fez algo pela advocacia, né? Para mudar o cenário para os advogados. Eu sempre vi ele defendendo as prerrogativas, inclusive a criminalização se deu muito em trabalho do meu pai. Então, o que é, né, a criminalização da prerrogativa? Quando eu advogo para você e a autoridade viola a minha prerrogativa, ele está violando o seu direito. Porque não é privilégio do advogado, é o direito daquele que está sendo cidadão. assistido. Perfeito, claro. Porque se ele está prejudicando o meu trabalho, quem está sendo prejudicado é só você, é o réu, é o cliente. Claro. Então, uma luta pela sociedade. Então, ele sempre fez isso com muito amor. E por óbvio, a gente vendo isso, fala, poxa, tem alguma coisa aí que fez ele ser tão apaixonado. E aí a influência veio nesse sentido, já colocando a gente desde cedo. São quantos filhos? Somos 4. A Adriana, que é minha irmã mais velha, o Flávio, eu e o mais novo, Luiz Eduardo, que está na faculdade de Direito. Tá. Mas já vem do meu avô. Meu avô sempre verdade. foi um apaixonado pelo direito. É verdade. Tanto que a gente, lógico, como na escola, no direito, na faculdade de Direito, você tem as matérias que você gosta mais e tem mais facilidade, e outras que você tem um pouco mais de dificuldade. Tipo trabalhista. Trabalhista no nosso caso. E aí meu avô era excelente em trabalhar, ele adorava essa área. Então ele era, um professor de mão cheia pra gente, para tirar as dúvidas. E essa paixão, essa coisa, ele amava ensinar. Ele era ele era até mais professor do que advogado, porque pela paixão que ele tinha mesmo. E teve uma vida muito humilde a vida inteira, porque sempre abdicou dessas questões financeiras, bem que ele dava aula numa faculdade super simples, recebia uma mixaria, uma porcaria, de fato, verdade, e fazia com muito amor, amava. Fazia por amor mesmo da docência. Mas meu pai é um apaixonado pelo direito. Isso passa, e não tem como. Você vê alguém que é apaixonado pelo que faz, você passa a admirar aquela pessoa e o que ela faz também. E a felicidade dela, né? E nós também temos facilidade
para as áreas também de humanas. Também nada adiantaria nosso perfil ser de exatas. Então, eu sou um excelente, faço contas e outra e vou buscar o direito. Pode ser ali um nicho do direito, você poderia ter... Tributário. Mas geralmente é quem gosta mais de humanas. Então, se gostar disso, é uma belíssima carreira. Somos todos apaixonados e tem um ponto que acho que encanta muito. Na verdade, são dois. O primeiro, não há rotina. Principalmente na advocacia criminal, a gente pega desde um acidente de trânsito, uma briga, cada dia um negócio diferente, um homicídio, coisas, ou uma questão de um golpe. Então, é fantástico. Coisas de tecnologia que são muito interessantes, tem que gostar. E outra coisa é que você também tem que estudar sempre, né? Isso a pessoa tem que ter consciência que vai estudar sempre e vai se manter atualizado. É legal. E aí também, Zucca, é legal o direito, porque, por exemplo, você vai jogar futebol. O que você faz? Você tem que conhecer as regras do jogo, né? Não pode pôr a mão na bola, a não ser que seja o goleiro, etc. Você conhecer as leis é legal. É legal porque você... Primeiro que há uma... No Brasil, isso é muito palpável. Há uma injustiça absoluta sempre em relação ao cidadão. Então ele é prejudicado todos os dias. É prejudicado na fila do banco, é prejudicado... Então, você sendo advogado, você briga não por você, isso é muito legal. Você briga... Primeiro que você briga pelo seu cliente, você está sempre brigando pelos outros, resolvendo o problema dos outros, né? Porque só te liga quando tá com um problemão. Mas quando você briga no dia a dia em causa própria, assim, você sabe que, puxa, isso aqui é muito injusto. É pela justiça, é uma questão de um negócio louco, é difícil explicar da cabeça. Não, mas pra mim é claríssimo. É um senso de justiça. Eu acho que todo mundo devia ser uma... Minha opinião, tá, gente? Meus pais também são advogados, Sim, né? Meu pai e minha mãe. Então, meu falecido pai era advogado, minha mãe também... Eu virei jornalista. Né? Mas enfim... Não é muito distante. Também não é. Os jornalistas mais antigos, em geral, eles estudavam direito e né, muitos saíram do Largo São Francisco. E tem uma atividade em defesa da população do cidadão gigante também. E usa muito também do conhecimento... Aprende muito. Também, tem jornalista da aula de direito se bobear, porque ele já entrevistou tanto professores. Eu procuro aprender demais. Com certeza absoluta, com vocês, com meus pais e etc. Sempre aprendi, sempre busquei essa informação. Eu acho que todo mundo devia estudar direito. Devia ser uma coisa básica. Se a gente conhecesse melhor as nossas leis, primeiro que a gente errava menos, né? E depois que a gente cobraria melhor e mais os nossos direitos. É verdade, porque é injusto. É injusto, Zucca. Eu vejo como um cenário muita tristeza. Assim, tem que mudar. Tem que mudar. Com informação, com o que a gente está fazendo aqui, hoje a gente deu várias informações, a gente vai fazendo a nossa parte. Quem sabe um dia muda. A internet é muito democrática nesse sentido. Você tem muita informação de qualidade. Tem que saber onde buscar, mas tem muita informação de qualidade. Verdade. No YouTube, tem vídeos de professores dando aula de direito. Se você quer saber de um tema específico, você não é advogado, se você assistir ali, professores de cursinho que trazem aquela matéria... De forma muito didática, né? Tão complexa, de forma tão didática, tão simples, você vai entender e vai saber ali, vai entender, vai saber, vai poder brigar pelos seus direitos, mas sem a necessidade de um advogado de estudar. Como que era o mundo antes do Reclame Aqui? Reclame Aqui, das redes sociais. O indivíduo não tem tanto seguidor, mas ele reclama, ele exerce ali, né? Eu acho que as pessoas se empoderaram com a internet. Vamos usar ela de forma positiva, então, né? Dá pra usar muito. Ela é maravilhosa. Eu gosto mais. Flávio Luiz Augusto Durso, que alegria ter vocês aqui no Link Podcast. Falamos pra caramba. Já digo pra vocês que foi a entrevista mais longa aqui. Entrevista não, bate-papo. Porque aqui a gente faz bate-papo. E foi muito legal, aprendi demais. E a gente poderia ficar falando mais 1, 2 horas aqui. Tinha várias outras coisas pra falar ainda. Mas então a gente já pode marcar outra pra qualquer hora, certo? Quando quiser. Obrigado pela disponibilidade de vocês. Obrigado, parabéns aí pelo projeto. Podcast espetacular. E com você à frente, não teria como sucesso ser diferente. Você é um cara magnífico, obrigado pelo convite. Você Meus sabe amigos. Não, parabéns, somos fãs de você, de toda a família. O seu jeito de ser cativa todo mundo. É verdade, eu já falei isso pra você. Você tem uma aura, assim, uma coisa boa que é verdade. As pessoas eu tenho certeza gostam. que o pessoal que acompanha o podcast sente e curte, vibra. Obrigado. É energia isso. Amigos, são amigos, viu, gente? São amigos. Mas o pessoal que está assistindo está concordando, tenho certeza. Muito obrigado, viu, gente? Valeu. Então você que está ouvindo a gente, está ouvindo nas plataformas de áudio, compartilha com a galera. A gente teve muita informação boa aqui, muita informação importante, que é para nossa segurança, para a sua segurança, para a segurança dos seus familiares, dos seus pais, dos seus avós, dos seus filhos, a sua segurança, a segurança dos seus dados, da sua grana. A gente falou de tudo aqui e foi muito bacana. E já estão convidados a voltar, que eu já falei aqui. Mas compartilha isso, espalha, manda o link para a galera. E se você está no YouTube, está acompanhando a gente com imagem, você já sabe, compartilha, se inscreve, aquela coisa toda, o sininho, aquela coisa toda. Obrigado. Obrigado. Até o próximo Link Podcast. Valeu, galera. Beijo.